Bem-vindos a mais um episódio do Descomplicadamente. Hoje vamos abordar um tema muito importante que afeta muitas pessoas, a obesidade e os impactos na saúde mental. Sou Sátia Alvarenga, psicóloga especialista e supervisora clínica. E eu sou Fernanda Tomás, assessora de marketing com foco em psicologia, e junto com a Sátia eu vou guiar esse bate-papo tão importante. Esse podcast conta com o apoio da Clínica Foco, psicoterapia e educação continuada, onde eu atuo como supervisora clínica e posso dizer que a Foco oferece um excelente atendimento com profissionais qualificados. Para mais informações sobre agendamentos, basta apontar seu celular para o QR Code na tela e visitar o site. Nossa especialista convidada é Daniela Assunção, minha psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental e terapia comportamental dialética. Daniela trabalhou como psicóloga voluntária na Clínica de Estudos e Tratamento de Transtornos Alimentares e Obesidade na Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro e é sócia e proprietária da Clínica de Psicologia Comportamente. E nosso convidado é meu paciente, Felipe Glioshi, advogado, formado pela PUC-Rio, mestre em resolução de disputas e especialista em mediação e negociação de conflitos. Ele passou por um processo significativo com obesidade e vai contar um pouco de sua trajetória. Vamos descomplicar? Bem-vindos ao Descomplicadamente. Muito obrigada pela presença de vocês aqui, é uma honra. Esse episódio é muito especial, porque eu tô aqui com o Felipe, que eu atendo, e a Fernanda, com a minha psicóloga dela, que eu já falei dela aqui, inclusive. Exato. Pois é, que o CRP não nos prendam. Vai dar tudo certo. Tá tudo liberado, que a gente já tá conversado. Tá conversado. Então sejam muito bem-vindos. Nada, que isso. É um prazer aí, muito obrigado por me receberem, um prazer te conhecer. E sempre um prazer estar aí contigo, já são aí anos aí de trabalho. E muito legal aqui ter a oportunidade de compartilhar um pouquinho da minha história. Perfeito. Então... É um prazer também estar aqui, né? Eu vi esse projeto crescendo, assim, ali, iniciando, né? O pré dele, e tô achando muito bacana os convidados, tô assistindo todos, né? Vi meu desespero ali naquele começo. Desespero no começo. Eu falei, vai dar tudo certo, é isso mesmo, vai, né? E hoje está aqui compartilhando com a gente, pra gente falar sobre obesidade, que é um tema que a Dani já tem bastante... uma estrada aí, trabalhando com pacientes. Então vamos começar com a tua história, né, Felipe? Né? Um pouco aí nesse ponto. A gente queria te perguntar, né, como é que foi o seu processo de ganho de peso e como é que isso foi se tornando uma preocupação ao longo do tempo. Pra mim, assim, poxa, falar um pouco do meu processo de ganho de peso é quase que muito difícil não falar. Se combina muito com a própria história da minha vida, né, eu diria. Né? Eu sempre fui uma pessoa que, por falta de melhores palavras, gostava muito de comer, né? Eu sempre tive isso muito, né? Eu acho, assim, essa é uma inferência minha, tá? Que eu tive um problema quando era muito criança, que foi o quê? Eu fiquei alérgico à lactose. Então, quando eu era muito pequeno, o meu médico na época, que era meu pediatra, o Dr. Nelson, um abraço pra você, tá? Você não está mais entre nós, mas minha mãe é muito sua fã, tá? Mas falando um pouquinho sobre esse processo, cara, eu tive que cortar minha alimentação toda, uma época eu fiquei muito doente, né? E aí, no momento de reintrodução dos alimentos, eu acho que teve ali já um pequeno descompasso, assim, eu diria. Tá bom? Mas, assim, nunca fui uma criança, assim, que tive problemas, assim, de obesidade, nem nada. Sempre fui muito ativo, fazia esporte, normal. Mas ali, quando eu tinha meus 8, 9 anos, eu fui fazer São Bento, né? Então, fui um dos grandes aí beneditinos aí dessa vida, né? Fiz São Bento dos 8 aos 18, foram 10 anos de São Bento. E o São Bento tem uma rotina, né? Uma forma ali de trabalhar que é muito dura, você tem que ter muita perseverança para continuar no São Bento, né? São Bento é um colégio aqui no Rio, É um colégio aqui né? no Rio, tá? Pra quem não conhece, um colégio aqui no Rio, ele é bem tradicional nesse ponto. Sim. E eu tive... acho que muitos problemas de lidando com a maneira como o colégio é. Eu devo muito ao que eu sou ao colégio, né? Mas o São Bento tem suas coisas realmente, assim, que, ao meu ver, comigo, eu talvez não me encaixasse muito no perfil de aluno que eles buscavam, né? E aí, cara, por conta dessa noção muito tradicional, assim, que o São Bento é, ali quando eu fiz meus 14, 15 anos, né? Eu já comecei a ter alguns problemas com questão de ansiedade, né? O colégio era um colégio que, assim, quando a gente virava para o ensino médio, pra você ter uma noção, a gente passava a ter 2 provas toda semana,
Então eu tava em uma eterna semana de provas e nunca tinha sexta-feira, né? E eu sempre fui uma pessoa extremamente sociável, tanto que o meu trabalho hoje envolve isso, né? Então, assim, o São Bento, ele tinha muito essa ideia, né, de que você tinha que sacrificar as coisas, etc. E era uma coisa que, ao meu ver, essa é a minha opinião, tá? Era um pouco desequilibrado, eu acho, né? Apesar de ter grandes amigos, grandes pessoas que conheci lá, eu acho que, assim, era uma coisa que hoje não era para mim, entendeu? Meus pais me obrigavam, tá? Assim, muito pelo contrário, todas as vezes que eu quis sair, eles foram super abertos, mas eu tinha aquele troço que eu tinha que continuar naquele lugar, né? Eu tinha que me formar, aquilo ali ia ser uma coisa diferencial na minha vida. Até é hoje em dia, alguns quesitos, né? Acho que me ensinou a estudar de uma maneira que acho que nenhum outro colégio poderia ter ensinado, mas era uma coisa muito difícil pra mim, né? E ali, quando eu fiz meus 15, 16 anos, né, eu tive aquele momento, assim, que você fica adolescente, né? Aí você começa a sair, começa a conhecer gente, tudo mais. Você ganha aquela vida social, né? E o São Bento virava pra mim e dizia assim, Felipe, você tem que escolher, ou você vai estudar, ou você vai ter vida social. E eu, cara, eu fui uma criança, eu acho ali, que por conta dessa questão muito tradicional do colégio, né, eu não tive muita experiência de vida, né? Eu era muito preso numa redoma e tal. E eu tive várias questões ali de efetivamente, cara, de querer viver, de querer me conhecer gente, de querer me apaixonar, de querer fazer amigo e tudo mais, né? E pra mim, lidar com aquela descompasso era muito difícil, né? Você imagina, né? Uma adolescente de 15 anos falar, ou você sai ou você estuda. Assim, gente, eu sou super, advogo super que você estude, tá? Leia, faça tudo certo. Mas Você tenha Eu dei lazer super bem na também. minha vida, tá? Não tô falando assim que você deve abrir mão do estudo e virar qualquer outra coisa, não. O estudo é a única forma que você vence na vida. Mas eu acho, e muito do que eu vou falar aqui advém disso, de que tudo na vida é um equilíbrio, né? Sim. E eu acho que ali eu não conseguia ter a maturidade para entender que a maneira como estava sendo colocada ali não era adequada para mim, né? E poderia ser adequada para outra pessoa, eu acho que cada um de nós tem sua própria vida, né? Mas assim, para mim não funcionava, ok? E aí, quando eu tava ali na quarta, cara, meu Deus, ali, eu tinha 17, 18 anos, quando eu fui começando a chegar perto ali do terceiro ano do ensino médio, a questão foi apertando cada vez mais, né? Eu não tinha uma rotina de exercício físico muito grande, né? E eu tinha muita dificuldade de equilibrar as duas coisas, né? E ali, quando virou meu terceiro ano, eu tive vários problemas que coincidiram no mesmo momento da minha vida. Eu tive um término de relacionamento, eu tive o início do terceiro ano, eu estava muito confuso acerca de quem eu ia ser, do que eu tinha que fazer, né? Porque aquele terceiro ano, para mim, você vira para uma moleque de 17, 18 anos assim, você tem que escolher o que você vai ser na sua vida. Cara, eu tenho 27, até hoje eu questiono se efetivamente o lugar É para a que eu vida estou, inteira, né? onde Você eu, não é pode onde eu vou mudar. estar, né? E o São Bento tinha aquela ideia, não, que o plano é muito traçado, né? Eu brinco com a minha mãe, né? E digo que o São Bento tentava me colocar numa forminha, né? E eu via que toda vez que eu ia pra essa forma, eu era infeliz. Eu não gostava daquilo ali. Eu falava, tipo assim, eu não sou assim, cara. Entendeu? E foram anos pra eu entender isso na minha vida, né? E ali coincidiu com naquele início de 2015, né? Eu comecei a ter um problema sério com a questão da alimentação, porque eu não fazia exercício físico na época, né? Eu tinha uma rotina, né? Que muitas vezes eu não conseguia ter aquele equilíbrio. Eu lembro até que no meu discurso de formatura no colégio, eu fui orador de turma, para você ter uma noção. Mesmo com isso tudo, eu fui orador de turma, né? E no meu discurso de orador, tem uma hora que a gente fala do time de basquete que tinha na faculdade, lá no colégio. E eu falo que, assim, o basquete, ele é o esporte, ele é uma coisa que você leva para a vida, não só para você criar relações, mas para a própria questão de saúde. Eu falava que o colégio tinha que continuar investindo, e ele continua, tá? O time tá lá, teve muito mais time. Eu acho, assim, pelo que eu vejo de fora, que muitas coisas até mudaram para melhor. Mas eu acho que essa onda também de você cuidar de saúde mental, ela veio depois que eu saí de lá. É mais recente. Ela é uma coisa mais recente, ela é uma coisa mais ali da época da pandemia, então, assim, eu não sei. Mas voltando, contando a minha história, né? Voltando ali em 2015, e aí, cara, eu joguei tudo pra comida. Pra você ter uma noção, eu ganhei, se eu não me engano, cara, eu ganhei 30 quilos em um ano. Sim. Então, assim, eu nunca tinha sido uma pessoa... Eu era aquele menino, pô, trincado, fortão, surfista. Nada, cara. Eu era pessoa normal, né? Tinha minhas coisas, assim, etc. Mas eu nunca... Não era uma pessoa obesa, né? E eu fiquei obeso, né? E aí, depois dali, tudo na minha vida passou a permear a minha obesidade. A minha obesidade, ela virou uma bola de neve, né? Porque você vai do 120 pro 130 é um pulo, do 130 pro 140 é outro pulo, e as coisas vão andando. Quando eu vi, eu tava com 150 quilos,
meados de 2018, né? Então, assim, Você tinha episódios de compulsão? Ah, tinha, tá? pô, meu Deus do céu. Pô, eu vi aquele filme há uns anos atrás, né? Uns anos atrás, não, acho que ano passado, aquele A Baleia, né? Aham. Que passou e Recente, etc. Recente o recente. filme, acho que ele faz uma leitura um pouco caricata, ao meu ver, efetivamente, da obesidade, né? Mas tem alguns episódios ali que, pra mim, foram até desagradáveis de assistir. Porque a tua relação com a comida é uma relação, é realmente uma compulsão, mas é uma relação que não é de prazer, cara. Uhum. Ela é, eu digo assim, que é como se fosse uma droga, né? Você é viciado naquilo ali e você precisa daquilo ali, não é nem pra ter prazer, mas pra você subsistir, porque chegou um momento da minha vida em que nada funcionava, entendeu? Eu não tinha relacionamentos pessoais, meus amigos, etc. Era uma coisa difícil pra mim de lidar, apesar de eu ser uma pessoa super sociável, eu era uma pessoa que eu me retraí muito. Por exemplo, eu passei ali dos 18 aos 22. Cara, eu passei 4 anos sem dar um beijo na boca. Tipo assim, cara, é uma época da tua vida, cara, que... E não é que, tipo assim, ninguém queria sair comigo, ninguém queria ficar comigo, ninguém queria me beijar nem nada. Tipo assim, não era isso. Era uma questão minha. Eu falava assim, cara, eu não me sinto confortável pra me colocar naquela posição. Eu não me sinto... mesmo. Eu não Foi por tinha... conta do ganho de peso. Foi, eu que tinha você uma citou. questão ali também com tudo isso. Eu tinha uma questão que eu não gostava que as pessoas me encostassem. Eu falava uma coisa pra minha mãe que hoje eu valorizo muito, né? Eu digo que quando você é obeso, e depois você perde peso, a gente vai falar depois do processo de emagrecimento e tudo mais, você passa a valorizar coisas que são um pouquinho diferentes. Então, por exemplo, as pessoas quando me abraçar, você não é abraçado direito, porque não cabe, entendeu? Então você tem aquele negócio assim, até a maneira que você vai receber afeto muda. Entende? E a maneira como as pessoas lidam o afeto com a pessoa obesa é muito diferente, né? As pessoas não te levam a sério e tudo mais. Eu digo que a pessoa obesa, ela é fofinha. Olha que fofa, não sei o quê. E eu não era só aquilo ali, sabe? E no momento, assim, de mais juventude, né? Pra mim era muito difícil, né? Tipo, de viver aquilo tudo ali, tendo, assim, experimentado várias coisas na adolescência. Porque não era como, assim, a obesidade foi uma coisa que permeou a minha existência como um todo, né? Eu tive, sim, alguns problemas ali de cara... de gostar de comer muito, engordar um pouquinho, não sei o quê, e tudo mais, mas era uma questão muito mais estética, não era a obesidade como doença, sabe? Então foi mais ou menos ali na 17... 17 e 18 anos, eu diria ali, metade ali de 2014, o iniciozinho, até... O Dani Você tava... Deixa eu só perguntar uma coisa que o Felipe falou, que ele comentou que você, quando você engorda, né, vai ficando obeso, as pessoas não te levam a sério, elas ficam meio assim e tal. Existe um estigma de que a obesidade, ela é falta de comprometimento, de responsabilidade, né, preguiça. É falta de foco, força e fé, né, que as pessoas colocam, né? E, na verdade, a obesidade é muito além, né? Ele falou que ele já até mencionou que ele tem compulsão, né? Não necessariamente as pessoas obesas têm compulsão, né? Compulsão alimentar, que a gente chama o transtorno da compulsão alimentar, é um transtorno psiquiátrico, né? Que tem os critérios, né? De acordo com o nosso... A gente tem um manual, né, de doenças mentais que tem alguns critérios para dizer se a pessoa tem compulsão alimentar, né? Então, ele já mencionou que ele tinha episódios de compulsão alimentar. Mas a obesidade em si, ela é uma doença crônica, né? Que a gente vê que está cada vez mais crescendo, né? Então, assim, antes a gente tinha uma questão de desnutrição. Hoje a gente ultrapassou a desnutrição. Os adultos está quase equivalente das crianças também, né? E, então, assim, separar uma coisa, obesidade, uma doença crônica, né, que não necessariamente tem compulsão alimentar, né, compulsão alimentar tem os critérios para ser compulsão, que seria esse comer demais, né, a gente até fala assim, é uma fome na alma, né, então, fome na alma não é comida que acalma, né? Quando ele fala, ele me passa uma impressão de comer as emoções até. Mas era muito isso aí mesmo. Né? É um comer, ele falou, é um comer sem prazer, é um comer compulsivo, é algo ali que eu preciso, é uma emoção que eu não quero lidar e aquilo dali vai preenchendo e não preenche nunca, né? Então tem alguns critérios para isso, né? Esses critérios, eles são classificados como você comer uma quantidade assim muito maior do que a maioria das pessoas comeria normalmente, né? Assim, muito mesmo, gente. A gente está falando de calorias, por exemplo. Vou botar uma pessoa sedentária em torno de 1.800 calorias diárias, que você vai precisar durante o dia.
Num único episódio de compulsão alimentar, você pode chegar 10 vezes mais do que isso. Um único episódio, entendeu? Então, é esse comer exagerado, né? Uma grande quantidade, num período, assim, de 2 horas, e você tem a noção, assim, você não tem controle naquilo dali, né? Você perde o controle daquilo dali, e isso traz um intenso sofrimento também, né? Uma culpa depois de se comer. Isso que você Não sei se era assim que você Não, se comer com sentia culpa assim. é complexo, né, gente? Vamos... A culpa vem depois. É. Na hora você tá também que É porque dissocia ali. você entra numa situação que, tipo assim, você quer comer, mas sabe que não pode comer. Mas você fala assim, mas aí se eu não comer, eu vou me sentir mal. Mas aí depois que você come, você se sente mal. Então é uma culpa eterna, né? Tipo, você tem a culpa se você não comer e tem a culpa depois também. Assim, e aquela questão pra mim que é o seguinte, tudo na minha vida permeava aquilo ali, né? Eu não tinha nenhuma outra forma, assim, de me divertir mesmo, de encontrar algum tipo de válvula de escape, né? Que é na hora da comida. A minha comida era a válvula de escape pra tudo na minha vida. Só que aí chegou uma hora que ela não era mais uma válvula, né? Era ela o cano inteiro do esgoto, o saneamento básico inteiro da cidade, e tudo que meu repassava ali, era minha vida, era aquilo ali, entendeu? E é muito difícil, porque eu acho que tem muito disso que você falou, né? De você se sentir fraco, de você tudo mais. E eu vi numa família, assim, não sei se chegaram aí a gente contar, que, assim, meus pais e meu irmão são o oposto, né? Como meus pais são triatletas, né? Então, assim, na época, pra mim, eu vivia, assim, pra mim era um inferno. Porque, pai, eu te amo, viu, cara? Entendeu? Mas na época era muito difícil, cara. Porque, assim, você tenta imaginar você ali com 20 anos, cara, eu pesava 140 quilos. E o meu pai em casa era trincado, cara. Tipo assim, meu pai fazia 3 Ironmans por ano, meios Ironmans, entendeu? Mas, Felipe, me fala uma coisa. Isso era você que via e se sentia mal ou existia essa cobrança também, cara? Cara, assim, eu não posso dizer que não existia cobrança pra eu emagrecer dentro de casa, não, né? E aí eu vou entrar numa seara que aqui eu tô falando da minha perspectiva em relação às coisas e da vivência que eu tive, né? Que era o quê? O meu problema não era um problema mais estético, né? O meu problema era um problema que afetava a minha saúde, afetava a minha vida num nível que, tipo assim, eu precisava lidar com aquilo ali, né? Então, na minha casa, por mais que eu fosse muito receptivo, sempre me foi dito que eu tinha que fazer alguma coisa em relação àquilo ali. E eu sempre tive uma rede de apoio, eu acho que, ainda que a gente tivesse uma relação muito tensionada, porque, assim, não tem como você não ter uma tensão, e eu trabalho conflito hoje, né, entre um pai, né, e um filho, o pai, cara, triatleta, e o filho obeso. Gente, são duas vivências e percepções de vida que hoje eu consigo entender muito mais por que eu brigava tanto com meu pai. Entendeu? Mas, assim, eu acho que falar com uma cobrança talvez seja uma palavra muito forte. Mas falar que não existia, mas eles eram bem assertivos de que eu tinha acho que lidar. É porque o Felipe, você tem uma relação muito legal com seus pais, Tenho. né? Você tem uma família que é muito acolhedora, Muito. que te valida muito, que é parceira. É. Então, eu acho que imagina, né? Você ter um filho, você é responsável, você se preocupa, você tá atento e você vê esse ganho de peso num tempo tão curto, não dá pra não ser dito, Não, né? sim. Precisa ser, olha só, tem algo acontecendo, a gente precisa buscar ajuda. Sim, mas eu acho que, assim, uma coisa muito importante é que, assim, por mais que a rede de apoio, você tem uma rede de apoio ótima ou você não tenha e etc., no final das contas é você e você. Por quê? E quem bota a comida na sua boca no final das contas é você. Sim. No final das contas, assim, gente, a batalha contra a obesidade, por mais que você necessite de ajuda, e um dos grandes estigmas é esse que vocês falam, você é fraco se você pedir ajuda. Não, gente. Você é fraco se você não pedir ajuda. Sim. Entendeu? É o oposto, sabe? Acho que esse é o grande desafio, né? Porque ele estava falando, o pai é triatleta e ele é na obesidade. As pessoas também não colocam a obesidade como... Cara, existem fatores que estão muito além, não só pela compulsão alimentar, né? Metabólicos, biológicos, genéticos, hormonais, né? Tudo isso influencia. Às vezes, gente, mas eu não como para ser assim. E às vezes a pessoa vai ser gorda mesmo não comendo aquilo dali. Dani, como é que... porque eu me lembro de, na adolescência ali, eu ter alguns episódios de compulsão, e a minha mãe às vezes falava, você tá compulsivo. E quando ela falava, isso me irritava mais ainda, aí que eu queria comer mais. Então, assim, não que ela fizesse maldade, óbvio, ai meu Deus, ela vai assistir. Mas é porque às vezes os pais, na tentativa de impedir aquilo ali de acontecer, às vezes também não são tão assertivos. Então, Exato. tem alguma forma melhor ali de se comunicar?
essas falas não ajudam, né? Eu falo assim, mas você tá gorda, para de comer. Ela não vai parar de comer porque você tá falando isso para ela, né? Você precisa também, lógico, né, gente? Os pais não são esses especialistas, né? Mas a gente orienta, né? Eu falo assim, não fala sobre o corpo, não fala sobre comida, esteja ali sem julgar, vamos buscar ajuda, porque o intuito é esse, né? Agora você vai chegar e falar, olha como é que você tá parecendo uma poia deitada no sofá, são coisas que eu escuto de pacientes trazendo, né? E aí... Isso piora muito, né? Piora, então Só vai assim... ajudar a pessoa. É a via de mão dupla, e quanto mais ela escuta isso, mais ela se sente incapaz, mais ela não consegue fazer as mudanças que são efetivas, Aí mais né? ela come, porque tem um monte de emoção envolvida. E aí, aí você falou de compulsão alimentar, e a gente está falando não necessariamente de uma compulsão alimentar, mas tem o comer emocional também, né? Então, possivelmente, episódios desse comer emocional, que a gente também faz E isso. acho que isso é importante. Todo mundo, em algum momento, vai experimentar um episódio de comer emocional. Sim, exato. Né? Foi eu mereço, né? O famoso eu Com mereço. certeza. Já dizia lá o nosso amigo Kung Fu Panda, o Pô, ele fala, pô, eu como quando eu tô triste. Pô, é verdade, pô. É verdade. E quando eu tô feliz, Quando eu tô triste, quando eu tô Mas é com porque a saudade. comida, querendo ou não, na nossa cultura, a visão assim que eu tenho é o quê? A comida, ela faz parte da nossa vida social. Então, quando você marca um aniversário, sempre tem comida, você marca, tipo, tudo, assim, praticamente tudo. Você tem uma Tudo tem formatura, comida. tudo tem uma comida, tem algo pra beliscar, faz parte do seu ciclo social. Temos uma né? comida, hein? Temos comida A gente aqui. botou aqui. Aí a gente vai falar desses tipos de comida que tem a ver com afeto, tem a ver com essa comunhão, né, entre as pessoas. Exato. Até você, por exemplo, você cozinhar para alguém, ou você ter alguém que cozinha para você, assim, numa relação, poxa, é um ato muitas vezes de afeto. Então, eu acho que, assim, o problema, adivinha muito para mim, é que a comida parou de ser mais uma parte integrante, assim, do meu ciclo social e tornou-se o meu ciclo social inteiro. Único. Era a única fórmula de válvula de escape que eu tinha. E, assim, cara... E quais foram os impactos? Se você quiser complementar? Porque ele falou assim, a comida virou a minha vida, né? Porque a gente tem essa sociedade de extremos, né? Então, assim, eu que trabalho com transtorno alimentar, eu trabalho com anorexia, que está no outro polo, né? Então, demonizar comida, não pode pão, não pode chocolate, não pode isso, né? E aí, por outro lado, tem a compulsão alimentar, onde eu posso tudo, me permito tudo, né? Então, assim, a gente está assim, tudo é problema relacionado à comida. Sim. E tem a ver com as questões psiquiátricas, que são transtornos, assim, graves, né? Até a anorexia com uma taxa de mortalidade uma das mais altas, né? Sim. Na psiquiatria, 20%. Caramba, não fazia ideia. 20%. Que negócio assustador. É, assustador mesmo. E aí, só para contextualizar, assim, um pouquinho da história, né? A gente tá falando de comida, de corpo, né? Eu lembro, assim, nos anos 2000, vocês lembram também, né? Somos contemporâneas. E aí, por isso que eu falei, eu posso falar o nome da revista, que ela nem existe mais. Tinha uma revista chamada Boa Forma. Eu assinava essa revista. Opa, também, né? Então, a gente assinava essa revista, né? E aí, na capa, só não vou falar o nome da atriz porque ela existe ainda, né? Aí tinha essa atriz na capa e a matéria principal era ela. Aí, geralmente, era assim, quem era a capa estava lá dentro da revista, na matéria principal, o corpo exposto, de biquíni, e vinha todas as medidas da pessoa, né? E logo abaixo, assim, tinha o IMC, o cálculo do IMC, né? Quem não sabe é o índice de massa corporal, né? Que nem se que utiliza tem, mais agora, né? Se utiliza para ter uma noção, mas a gente vê tem massa magra, massa gorda, então não é muito para definir, né? E aí ela tinha um peso, lembro hoje, gente, ó, ela tinha 1,74 e ela pesava 52 quilos. Caramba. E enaltecendo aquele corpo, né? E falando de saúde, de beleza. Então, aí eu falei assim, não, gente, isso aqui... Aí eu fiz as continhas, né? Vi lá, peguei o peso, divididos por altura quadrado, fiz lá, falei assim, a IMC tá dando 16, não chegava nem 17. E ali, logo embaixo, estava o MC ali dizendo que eu nem pensava em trabalhar, eu já fazia psicologia, mas eu nem pensava em trabalhar na clínica, eu estava lá em RH ainda, nem pensava em trabalhar com transtorno alimentar, mas eu achei tão absurdo aquilo que eu mandei um e-mail para a revista. Aí eu falei, gente, então... A Tristal tá aparecendo, eu fiz o cálculo aqui, eu mando os cálculos, né? E aí o IMC dela tá abaixo do normal.
Aí eles me responderam até prontamente, né? Não, ela tem avaliação nutricional, médica, tá tudo bem com a saúde dela, e que realmente poderia estar, né? Uhum. A questão em seguida, na capa seguinte, tinha uma pessoa com corpo eutrófico, que a gente chama, né? Que um peso normal, Uhum. dizendo da luta dela pela perda de peso. Eu falei assim, gente, que loucura. Uhum. E o mesmo cálculo do IMC, normal. Normal. Ou seja, gente, a sociedade, né? A gente é bombardeado. Então, mesmo nesses anos 2000, começou a vir um movimento do body positive, né? Uhum. Que a gente não, as pessoas confundem, achando que a gente está enaltecendo a obesidade, que a gente está romantizando a obesidade, mas não é isso, né? O body positive é a gente poder aceitar o corpo que a gente tem, o biotipo que a gente tem, Uhum. né? E não só o corpo, o tamanho dele, a forma dele, mas cabelo, cor de pele, Uhum. né? Então é um movimento muito importante porque a anorexia começou a ser evidenciada nos anos 2000, né? Novela, filme, né? Então, não, peraí, gente, a gente está enaltecendo muito essa magreza, Uhum. né? E era assustador, as pessoas Qualquer adoecendo e aparecendo, Polo né? é prejudicial, né? Nenhum extremo Sim. vai ser bom, né? Exato. E a gente. E aí, só para fazer esse contexto de que a gente vive Uhum. essa coisa de crucificar a comida e ao mesmo tempo abraçar ela como sendo a Nessa- única coisa da vida, né? Nessa época dos anos 2000, quando eu era lá adolescente, eu passei, né? Foi um período muito conturbado em relação a peso pra mim, porque eu entrei nessa de restringir tudo e não comer nada. Eu contava calorias por conta dessas revistas. E eu cheguei a pesar na época, eu fiquei com o IMC abaixo, que entrava ali no quadro de anorexia, né? Aham. Eu cheguei a pesar 13 quilos a menos do que eu tenho hoje. E eu sou magra, assim, né? Hoje eu tô num peso adequado. Imagina eu com 13 quilos a menos. Sim. Só que eu já estava na terapia. Então, quando isso começou a ficar absurdo, eu comecei a emagrecer muito e, né, a minha psicóloga foi identificando. Tinha uma distorção de imagem corporal bem importante, né, por conta disso, porque a gente era bombardeado e é até hoje, né, por mais que exista esse movimento, a gente também ainda é muito bombardeado com esses corpos muito magrinhos, definidinhos. Hoje o bonito é não ter volume. Depois dessa época que eu fiquei Sim. muito magra, o bonito era ser Musculosa. paniquete. Ah, paniquete. Paniquete. E aí, nessa época, eu tava completamente fora do padrão. E aí eu me achava horrível também, porque aí eu não tinha aquele pernão, aquele corpão. Vários ideais, né? Sim. Em vários momentos diferentes. Sempre pessoas falando dos corpos alheios, Sempre, né? sempre. Ô, Felipe, você sofreu alguma exclusão, alguma discriminação? Cara, assim, discriminação, acho que você sente, assim, de, tipo, a maneira como as pessoas te tratam. Eu via isso muito, por exemplo, no avião. Quando eu chegava no avião, olhava pra mim, era tipo, tu via na cara da pessoa, tipo, e você se sente mal naquela situação, sabe? Uhum. Entendeu? Mas eu lembro uma situação que era, assim, muito... me marcou muito, porque foi um ponto, assim, que eu acho que eu cheguei, assim, de que eu voltei muito triste. Eu sempre gostei muito de jogos, né? Jogos jurídicos, eu sou advogado, né, e tal. E aí teve uns jogos jurídicos que, cara, me botaram um apelido de... Como é que foi? Foi de Leão Marinho. E, tipo assim, eu já tava no terceiro, ou sei lá, quarto período, e tinha uns calouros me chamando disso, cara. E aí eu cheguei num ponto que eu falei assim, cara, eu não acredito que eu tô numa situação em que um apelido na faculdade, cara, as pessoas me chamam de Leão Marinho, entendeu? E aí eu lembro que, assim, tinha tantos amigos meus gastando, e achei até legal nesse ponto, que, pô, eu dei um toque nos moleques, falei assim, cara, não gostei. E os moleques pararam na hora, tipo assim, ó, não tal, não sei o quê. Mas, assim, eu acho que não é uma coisa, assim, de que, eu sofri bullying, assim, enorme, assim, no sentido de que, me chamavam disso, me chamavam daquilo. Eu acho que era mais na maneira que você sente que as pessoas te tratam, era uma coisa mais velada, no meu ver, entendeu? Sim. Era a maneira como a pessoa, tipo, ela não te validava. Entende? Você não era levado a sério, era uma coisa, tipo... Pra mim, a sensação que eu tinha era que eu não era uma pessoa levada a sério, né? Assim, eu sou sociável, eu brinco e tal, não sei o quê, mas, pô, tem momentos que eu tô falando sério, Você sabe? falou do avião ali, de sentar do lado, Eu lembro uma vez, espaço, pô, né? cara, assim, é porque pra gente que, cara, foi obeso, assim, tem coisas que as pessoas não têm ideia que são difíceis, né?
Então, tipo, eu falo muito isso porque, pô, chegou uma época na faculdade que eu não cabia na carteira da faculdade, cara. E não era que eu não cabia na carteira da faculdade, tipo assim, eu entrava com dificuldade. Não, eu não cabia. Tinha lugares na faculdade que eu não conseguia frequentar, porque eu não tinha, assim... E, cara, não era como se eu fosse, assim, uma pessoa com um pouco acima do meu peso, ou maior, alguma coisa. Não, cara, eu pesava 150 quilos, sabe? Então, assim, tudo pra mim era muito difícil, né? Cara, subir escada, por exemplo. Pô, eu não conseguia... Eu morava numa colina, cara. Eu levava 20, era pra eu fazer em 5 minutos, eu fazia em 20. E quando chegava lá em cima, parecia que eu ia ter um AVC. Que eu falava, meu Deus do céu, não, eu vou ter algum piripaque aqui, alguma coisa. Você passou Então, a evitar alguma coisa? Ah, com certeza. Eu lembro uma situação que eu contei isso pra eu contar na internet, muito bom. Cara, sensacional. Segredos sendo revelados. Não, amor, eu teve uma vez, o que aconteceu comigo foi o seguinte, eu tinha muita vergonha que as pessoas me vissem do jeito que eu tava. Eu achava que ninguém sabia. Todo mundo sabia que eu tava obeso, gente. Mas eu não Mas queria... você disse o quê? Você tava de roupa? Não, Ninguém sabia. os dois, assim. Cara, eu tenho duas situações que me marcaram bastante. Eu teve uma vez que eu tava ali no Lagoon, que tinha ali na lagoa e tal, não sei o quê. E aí eu encontrei uma menina que eu tinha ficado quando eu tinha uns 15, 16 anos, né? E ela tava com o namorado. Só que eu não via ela, assim, não a via, desculpa, há muito tempo. Sim, há anos já. Então, a última vez que eu tinha visto ela, tipo, cara, foi uma época assim que, tipo, a gente ainda meio que ficava e tal, tava começando a sequestrar outro menino, não sei o quê. E, cara, eu lembro que eu me escondi no banheiro, cara. Eu, assim, mano, eu me escondi assim, eu corri pro banheiro, fiquei no banheiro, que eu falei assim, mano, uma hora ela vai embora aí, eu não quero que ela me veja desse jeito, né? Acabou que eu entrei na sala de cinema, ela tava lá, né? Mas, tipo, aí já acontece. Mas eu me escondi, lembro de ter me escondido sério, assim, de tipo, eu não quero que essa pessoa me veja de jeito nenhum. Isso é comum. É, de muito. acontecer. Eu tive uma outra também que, pô, carnaval. Pô, imagina você passar carnaval no Rio, um calor desgraçado, né? E eu, pô, sempre fui metido com coisa de bateria, de tudo. Gente, apesar de todos os apesares, eu dava meu jeito de tentar participar das coisas. Eu fui presidente da bateria da PUC por 2 anos, mesmo obeso, entendeu? Muito interessante porque eu tocava surdo de primeira e outro menino tocava surdo de segundo, o Gabriel Brilhante, que se estiver assistindo, meu querido, você é outra inspiração. Nós dois éramos obesos, né? E hoje os dois estamos bem. No sentido, assim, cuidando da saúde, fazendo essas coisas todas, assim. Então, eu lembro que eu tinha muita essa dificuldade de trânsito no carnaval, por exemplo. E eu lembro que teve uma vez, um dia muito específico, que todo mundo foi, tipo, à piscina na casa de um menino. E, cara, pra pessoa que é obesa, essa exposição do corpo, né? Eu falei pra você, cara, eu fiquei anos sem dar um beijo na boca, né? Então, assim, a exposição, nem que seja muito breve do teu corpo, é uma coisa que é muito difícil, era muito fechado, cara, né? Eu lembro uma vez que, cara, eu dava meu jeito de jogar handball na faculdade. Porque eu falava, não, você pivô aqui não corre, gente. Aí eu lembro uma vez que não tinha roupa que cabia em mim. Aí eu tive que botar uma roupa super não sei o quê. E aí eu lembro que tinha uma das meninas que era cheerleader lá, cara, eu lembro a cara dela quando ela me viu tirar a roupa. Tipo, uma cara de tipo, nossa, que troço horroroso que esse menino é, entendeu? E era muito... Mas essa foi tua dedução, né? Cara, Da assim, imagem. assim, foi uma dedução daquela pessoa te olha, aquele negócio assim, fica meio... Não é muita distorção, não, né? E é real, né? É Então, real. Não, eu queria saber se ela tinha falado. Não chegou a claramente. falar nada. Eu não precisava nem verificar fatos. Eu acho que, assim, era um riso. É porque, tipo assim, é engraçado, é cômico. E, assim, não é uma situação engraçada, não é uma situação cômica que você passa, Sim. sabe? Ali tem muitas vezes muita vergonha de você, cara, ir lá e se colocar naquela posição. Eu tive uma situação em jogos, cara, que, pô... os caras cantavam uma musiquinha pra mim, eu jogando, eu tinha vontade, cara, era de voltar pra casa, irmão, entendeu? Sabe? Era de tipo, cara, eu não quero estar aqui, eu não faço parte disso aqui, sabe? Entendeu? O Dani, ele falou tanta coisa ali que a gente pode comentar, que são muitas coisas importantes, né? A evitação, Nossa. né? A vergonha. Muita coisa. Nossa, deixa eu ver por onde eu começo. Ele falou essa história do time que você botou, a blusa, A né? blusa não cabia. A blusa não cabia. E cabe hoje, tá? Gente, é muito real. É muito real isso. Por isso que eu falo assim, isso não a gente vive nessa sociedade que está o tempo todo olhando pro teu corpo, né? Julgando pelo que você é, pelo seu corpo. Que eu lembro no Carnaval de Salvador, agora, ano passado, né? Eu falei assim, os abadás são desse tamanho, né? Aí eu falei assim, aí nisso a gente entrou no camarote,
e tinha um cara obeso, né? Ele tava tipo colete, sabe quando você rasga assim, botou o abadá assim, tipo colete, e o pessoal rindo, tirando foto. Eu tava do lado vendo isso, entendeu? Aí eu falei assim pro meu marido, olha isso, gente, estão zoando o cara porque ele fez o abadá de colete, porque não dá nem quase na gente, né? A pessoa obesa tem que usar 3, né? É quase que impedindo as pessoas de participar das coisas. Exato. E eu achei maravilhoso que ele estava lá e não tô nem aí, que ótimo, né? Mas é difícil, nem todo mundo vai se expor a Ele isso. sabe que lá dentro dele tava mexendo. Como é que isso afeta a autoestima, né? Sim. Exatamente. Inexistente, né? Numa situação dessa, tua autoestima. Como é que era? A minha autoestima era inexistente, né? Era inexistente. É porque, cara, Eu acho legal falar, porque o Felipe, hoje, ele é uma pessoa com uma autoestima incrível. Mas foi. Muito boa, É. né? Muito Foi bom, muito- muitos anos. Foi de- muito trabalhada. Trabalho, né? Mas naquele momento, não tinha, né? Não tinha. Na realidade, era uma situação assim que você. É uma crença de inferioridade muito grande, né? De você, muitas vezes, achar que assim, aquilo ali te define muito, né? E que ninguém vai querer estar com você, Não, né? ninguém quer. É uma coisa assim, eu digo sempre uma coisa, um amor, ele é um processo, se você me permite fazer uma rápida questão filosófica nesse sentido. O amor é um processo, eu acho que a gente ensina as pessoas a amar de uma forma muito errada, né? Desculpa, mãe, viu? Mas As Não, mães minha mãe- erram querendo acertar. Não, minha mãe é incrível. Eu tô Mas brincando. erram. É, eu sou Tô fã da mãe muito dele. fã, minha mãe é muito gente boa, que isso. Mas E não a Tem mais que são conheço, só legais. dele muito contar. boa. Minha mãe vai assistir, com certeza, assiste tudo, adora, etc. Mas o meu ponto é muito, muito grande nesse sentido, no sentido de que o amor ele é um processo muito mais interior do que exterior. Só que quando eu cresci, né, a gente tinha muita ideia de que o amor era uma coisa para o outro. Você não olhava e falava, você tem que gostar antes de você, né? Eu tenho um texto, eu sou escritor também, eu tenho um texto que eu chamo assim, Anatomia dos Copos, que eu falo que o amor é igual um copo de água corrente, né? Em que você passa e vive ele em várias fases diferentes, né? Só que ele, na verdade, ele é um copo que ele, no mais ideal possível, ele deveria ser cheio sozinho, mas a ideia do copo cheio sozinho é uma mentira. Ele é um ideal, ele é algo para você buscar, mas você tem que entender a sua própria limitação, de que você nunca vai ter. Então ele é essa troca, mas ele é feito para você ter sozinho, né? Para você gostar primeiro de você. Só que quando você tem essa crença muito grande de que você não é bom, as pessoas ao seu redor olham para você daquela forma, a sociedade como um todo, e você tem uma questão com a comida que é o quê? Você não pode simplesmente falar assim, agora eu não vou mais comer. Não. Eu não tenho condição. Gente, eu deixei de ir à formatura do meu irmão, Você precisa cara. viver, inclusive, Eu deixei né? de ir à formatura Então, você do precisa da meu irmão, comida. formou no São Bento 2 anos depois de mim, fez uma grande festa e etc. Eu não fui. Chegou no dia e assim, gente, cara, eu fui da comissão de formatura do meu ano. Como é que eu não vou na do meu irmão? Eu não conseguia, eu não queria voltar no colégio, porque pra mim, voltar 2 anos depois, eu me sentia um derrotado. Eu falava assim, eu tinha todos os sonhos aqui, cadê os meus sonhos agora todos? Eles Você estão aonde? externou isso na época pra sua Pra- família? Cara, eu falava muito, assim, na época, assim, para algumas coisas, mas tinham coisas que eu lembro que eu passava noites a fio no meu quarto, né? Tipo, meu quarto era quase uma caverna, né? Só pra eu entender, assim, você estava falando da sua mãe, que era referente a quê, exatamente? Minha mãe... Não, eu tava brincando que a minha mãe não me ensinou a amar direito. Ah, tá. Não, tá entendi. tudo certo. Não, minha mãe... Mas era uma mãe legal. Assim. Não, minha mãe o quê? Pô, aqui, Tá. ó. Ok. Cura do coração. Não, uma família, assim, que se você puder ter pais igual o Felipe Não, eu tem, não tenho, não tenho. é incrível, porque é Não uma tenho, família não. muito... Eles até Acolhedora. errando é tentando acertar. Os meus pais, eles pecam por fazer mais do que fazer menos. Tem seus problemas, é claro, porque nada é perfeito, Toda a família. mas eu não trocaria por nada. Não troco. Isso é incrível, né? Importante, né, Não. Dani? Eu acho que mas é um grande de diferencial apoio. que eu tive na minha vida, e eu acho que é importante dizer isso aqui, que é o quê? Eu nunca perdi apoio dentro de casa. Nunca. Mesmo no meu último, cara, quando todo mundo tinha abandonado ali, eu lembro quem tava comigo no 2, 3, que era no 2, 3, 4. Entendeu? E assim, eu não esqueço. Eu não esqueço quem me visitou depois quando eu fui ao hospital. Eu não esqueço quando o cara, quem tava comigo com todo o meu processo de emagrecimento, quem me deu força, quem quando eu tive reganho, porque não existe fórmula mágica para você emagrecer, é um ciclo, cara, você entende isso. Eu lembro muito disso, eu sempre tive uma rede de apoio muito grande. Nossa. Mas no final das contas, o que eu pude construir foi a minha própria âncora, né? Exato. Você falou, eu adorei essa analogia do copo. É, muito boa. Sabe por quê? Porque realmente você fala assim, não, você tem que se amar, né? Então o copo sempre tá cheio, o seu copo interior aqui cheinho de água.
Cara, mas bombardeado de muita coisa é muito difícil, Sim, né? pô. Sem dúvida a rede de apoio é muito... Não precisa nem dizer, né? A rede de apoio seria maravilhoso que todos tivessem rede de apoio, mas nem todos têm, né? Então tem redes de desapoios, né? Demais. Então, assim, como é que eu encho esse copo aqui? É só a visão de mim mesmo? Não. Não, porque as pessoas estão dizendo, a gente vive no social, né? As pessoas dizem o que, que você vale, o que, que você não vale. E isso impacta a maneira como você se vê. De tanto você ouvir, aquilo ali é real, né? Não tem valor mesmo. Sim, Então, essa visão de si também vai virando a visão muito negativa. com certeza. Então, assim, você vai enchendo, a partir do momento que você trabalha essas questões internas, né, com você, essa relação, essa autocompaixão, né, não tem como a gente não falar desse comportamento alimentar e a gente não ter autocompaixão com a gente. A gente tem pesquisas dizendo que quanto menor a autocompaixão, maior são os transtornos, né? Caramba, Uhum. tô E aprendendo aí, várias coisas hoje. então você vai enchendo essa autocompaixão, né? A autoestima que não está só ligada A ao peso e à estética. forma estética, porque, assim, na minha realidade, assim, no consultório a pessoa chegou naquele peso ideal, ainda não tá bom, Ela não Não tô começa a feliz. se amar Você quando ela não- chega no não. peso ideal. não quero. Aí geralmente vem de uma bariátrica, aí vem pra mim, né? Aí, eu não tô, pô, eu cheguei nesse peso, mas ainda não Sim. Uhum. ainda não me vejo bem, ainda não sou feliz. É que eu acho que as pessoas querem uma fórmula mágica, Uhum. entendeu? Não existe fórmula É. mágica. A mudança, ela nunca é um evento exclusivo assim. Por exemplo, desconfie se a pessoa diga, hoje eu mudei. Não sou mais esta pessoa. Não, hoje você deflagrou um processo de mudança. A mudança, ela é um processo. Ela não é linear. Ela não né? é o estado oscilatório que a gente diz, né? Muitas vezes Espiral, quando você tem né? espiral, você sobe. Eu tive uma aula uma vez que me deram uma explicação ótima sobre isso, que é o seguinte: toda pessoa que está no processo de mudança, ela vive o estado oscilatório. É aquela mãe que deixa a filha sair à noite, mas não dorme. Fica esperando a filha chegar. Até o dia que ela confia tanto que ela vai lá e deixa a filha só ir embora e ela dorme. Só que isso demanda tempo. Você já É um tomou a processo. decisão que você vai conseguir deixar a sua filha ir. Mas isso demanda muito tempo para você chegar ali e entender, olha só, agora eu já me sinto forte o suficiente para fechar a porta, ela Dormir. dormir e eu sei que ela vai chegar. Entendeu? Não quer dizer que eu vou deixar de estar preocupado, não quer dizer nada, mas você se acostuma, é um hábito, né? E essa construção de bons hábitos é uma coisa que ela é sistêmica. Então não é uma bariátrica que vai resolver, não é o Ozempic que vai resolver, não é parar de comer, não é jejum, não é nada, não é chá, não é você ir no coach lá que fala agora levante, você nunca mais vai tirar essa Levante as pessoa. 4 aí. Levante, não sei o que, etc. Não, isso não existe. Só que nós somos uma geração, e digo mais pra mim, né, que somos muito acostumados com o resultado tem que ser imediato. É. O resultado tem que ser amanhã. Eu falei isso hoje pra minha mãe, eu falei assim, eu tô estudando agora pra fazer concurso, etc e tal, e aí eu falo assim, poxa mãe, uma das coisas que eu vejo que a questão de ter emagrecido me ajudou muito é que eu entendo processos, né? Eu sei que demora muito para você chegar num determinado momento e você tem que ter resiliência. Só que a internet, ela é uma coisa tão instantânea que você fala assim, não, cara, eu tenho que ser amanhã. Você não tem que ser especialista hoje, não, ou daqui a 10 anos, nem nada. Você tem que ser amanhã. Você tem que ser magro e perfeito amanhã. Tudo é A para gente amanhã. vai se espelhando Amanhã. também em vários modelos que estão por aí, Com certeza. Porque são os falsos profetas, né? A pessoa chega pra você, vou te ensinar não sei o quê, porque você tem um anseio, você quer alguma coisa muito. Só que muitas vezes nós não somos ensinados a esperar. A você A entender que entender que leva tempo. tem que ter que levar tempo, né? E o que eu digo assim, eu adoro clichês que são verdades, né? Você meio que você não quer aguentar aquele processo ali, mas parar, você não vai acelerar. Né? Então as Não. pessoas, assim, a visão do eu quero chegar ali, tá, mas tem várias etapas para chegar ali. Sim. E a gente tá junto aqui nesse processo, Sim. né? Como é que a Mas- gente trabalha, Dani, na terapia para trabalhar a autoestima, por exemplo? Como é que é esse processo? Então, assim, porque, na verdade, o que a gente está falando aqui é de obesidade, né? Com ou sem compulsão alimentar, tô falando de corpos, né? Então, autoestima. O que é autoestima para você? Para você. Vamos prova. Quando eu me olho, eu tô mergulhando de mim, eu tô achando que eu tô bem comigo. Acho que é basicamente isso. Né? É a visão que a gente tem, esse valor que a gente atribui a gente mesmo, né? Então, assim, não é só corpo,
Sim. Não é só aparência. Não se vende academia, né? Não se vende, É uma né, crença, né? em viagens, né? Autoestima é aquilo dali. O que você acha de você mesmo? Quando você vê pessoas não com esse corpo ideal, né? Que a mídia diz que tem que ser, e não estamos falando de obesidade, doença, não é sobre isso. E a pessoa, cara, não faz sentido eu não gostar de mim, entendeu? Então, autoestima é isso. Como é que a gente trabalha na terapia? Primeiro, a gente vai avaliar essa questão de como que eu me vejo, né? Não, a gente desfocar a relação que eu só sou feliz com este corpo. A minha felicidade está atrelada a isso. São muitas crenças distorcidas, né, em relação a isso. Porque ela realmente, você quer emagrecer para quê? Para eu ser feliz. Tá. Aí emagrece não é. Tá. Você feliz estaria fazendo o quê? Né? Aí tem várias coisas que ela pode já fazer com aquele corpo, mas assim, não me identifiquei que eu posso. É a pergunta que a Dani sempre me faz na terapia quando eu falo que eu quero perder peso. Ela fala, tá, mas o que você não tá fazendo hoje que você faria? Né? Então a gente tá sempre trabalhando ali isso, né? Você adia Por a sua que que eu própria vou deixar- felicidade, né? Exatamente. E a gente atribui a autoestima para as outras áreas da vida, né? Não é só o corpo, não é só essa forma física. O que você tem de valor? O que o seu trabalho faz? Né? Como é que é você como pessoa, como mãe, como filha, como amiga? Né? E aí a pessoa começa a entrar em contato com, cara, isso aqui é significativo. E Acho que passa um pouco, Dani, você está falando por associar o nosso valor a coisas que estão no nosso controle, né? Por exemplo, poxa, quando eu cuido das pessoas que eu amo, eu me sinto bem, eu acho que isso me torna uma pessoa melhor, quando eu sou cuidadoso com o outro. E não quando eu chegar, sei lá, 50 quilos, eu vou ser uma pessoa melhor, porque não vai. Então, é a forma que a gente se comporta, aquilo que a gente entende, que de fato torna a gente um ser humano melhor, é que a gente precisa puxar e desenvolver em cima disso e não peso. Porque, gente, eu com o peso que eu tenho hoje, com 10 quilos a mais ou com 10 quilos a menos, eu sou a mesma pessoa. Sim. Eu não me tornei uma pessoa melhor ou pior porque mudou o meu peso. Sim, exatamente. E E as avaliar pessoas diversas entendem áreas isso. da vida também, né? É porque as pessoas, como você falou de reforço, que a gente chama, né, de ganhos imediatos, a gente é preparado para esses ganhos imediatos, né, Uhum. Sasha? A gente tem toda uma questão química aqui, cerebral, que a gente sabe que o ganho, eu tô caneca aqui, por que eu vou buscar aqui? Meu cérebro quer aqui, que é mais rápido e pronto, né? Aham. Então tem muitos reforços, assim, na sociedade, né? Então, assim, você tá magra, você tá linda, você engordou, precisa Nossa, se cuidar, deu uma né? engordada, né? Deu uma engordadinha. Tem que se cuidar, né? Não tá se cuidando, não tá dando tempo. Entendeu? Então, assim, você quer o quê? Eu quero que as pessoas me vejam como linda. Eu quero ser magra. Eu quero ganhar elogios. Essa avaliação né? do outro, né? Na época que eu tava mais magra na minha vida era que eu tava mais doente. E tava todo mundo assim, nossa, você tá linda, tá maravilhosa. E eu assim, eu falei, não tô feliz. muito surreal isso. Gente, Chegar em casa e... Sabe o que eu queria te perguntar? Sim. Como é que foi o processo de buscar ajuda e de realizar a cirurgia bariátrica? Ah, sim. Cara, meu processo de buscar ajuda foi cheio de altos e baixos, né? Tinha momentos que eu tava muito próximo dos meus pais. Eu falo muito do meu pai porque a minha relação com meu pai na época ficou muito conturbada, né? Porque, como eu disse, assim, ele é um cara que ele é muito... Ele tem suas próprias convicções e eu respeito pra caramba isso, né? Ele é um cara que tem suas próprias opiniões em relação a isso. Mas de vez em quando eu discorde, né? Mas, assim, eu respeito bastante isso. Mas eu acho que, assim, eu sentia muita vergonha. Por quê? Porque o meu pai foi obeso. Uhum. O meu pai foi obeso e o meu pai... A genética aí que a Dani Entendeu? falou. Mas o meu pai foi obeso e ele emagreceu com a própria força de vontade. foco. Força e a fé. de vontade. Mais né? forte que a sua. Com certeza, mas ele ficou mais tempo gordo. Brincadeira. Brincadeira. Mas assim, meu pai e eu, hoje a gente tem muito disso, eu falo assim, e acho que é uma coisa muito legal, e vem muito da maturidade, né? Você estava falando aqui mais cedo aqui das pessoas quando você está crescendo e tudo mais, que as coisas você é bombardeado. Eu acho que você entender também o teu próprio processo de obesidade advém de maturidade, você entender o que é a vida, né? E quando você fica mais velho, né? Principalmente ali na adolescência, eu acho muito, você tinha muito aquela ideia de que para você ser valorizado, você tem que ser bonito, você tem que ser fortinho e tal, não sei o quê. E quando você fica mais velho, eu acho assim que até as próprias pessoas amadurecem e veem, cara, imagem não é tudo.
Entende? Você quer, no final das contas, que tá com alguém que é legal, alguém que é bom. Ah. Porque, no final das contas, a pessoa tem que te fazer bem, e a pessoa não vai te fazer bem só numa questão física. É numa questão emocional, é numa questão da maneira como você se trata, você se sente acolhido, se sente aceito, né? De você poder ser fraco, poder ser forte, poder ser chato, né? Eu digo que a imagem, né, Uhum. o físico é o que atrai a primeiro momento, Só. mas o que fica são as outras coisas. Sim, com certeza. Porque a gente vê corpos sarados, isso eu tenho vários exemplos com mentes assim muito adoecidas, né? E muitas vezes você vê até a própria dificuldade que a pessoa tem de lidar com aquilo ali. Eu acho que hoje no mundo, antes de a gente voltar até para tua pergunta, a gente tem que ter muito tomar cuidado, principalmente em rede social, porque rede social, gente, é feita para prender a sua atenção. Né? Isso é a economia da atenção, né? Todo mundo, né? Psicologia da atenção, vocês sabem disso muito mais do que eu, né? Mas assim, você conta uma história para a pessoa. E você trabalha para te persuadir, para te vender alguma coisa, etc. Então o que você vê na rede social ali das pessoas é uma mentira. Ninguém é daquele jeito 100% do tempo, entende? E eu acho, muitas vezes, me incomoda por ter vivenciado esse processo de obesidade, né? Como, assim, você tem pessoas que são verdadeiros, na minha opinião, desserviços. Eu não tô dizendo daquela galera da corrida, que tá correndo toda hora. Isso é Mas maravilhoso. tem muitas mesmo, a gente Mas, fala. mas eu acho, assim, Não que... falam. Exatamente. E eu acho, assim, que você tem que entender que a rede social, ela te mostra coisas que são sempre controversas. E são sempre para te prender a sua atenção. Para te, cara... manipular de uma certa forma. É a forma como você gera engajamento. Engajamento é como eles ganham dinheiro que você tem que vender ali para questão de marketing, etc. Não vou dar uma filosofada aqui, fazer uma crítica social nem nada. Mas o meu ponto é você entender que, assim, aquilo ali que você tá vendo é um recorte. Exato. Só que aquilo dali é tão bombardeado pra você que você fala de algumas pessoas, você fala daquela blogueira como se você conhecesse aquela blogueira, como se aquela blogueira tivesse sentada aqui do seu lado e você falasse, nossa, eu sei tudo sobre ela. Entendeu? E tudo mais. E, tipo, Eles não é estão abrindo assim. a casa deles pra gente ver, né? E é assim, cara, e mesmo assim, mesmo a pessoa que tá ali, você não conhece aquela pessoa. Lógico. Você não sabe se ela tá bem, se ela tá mal, se ela chora todos os dias antes de dormir, se ela cuida bem do filho dela, se as coisas estão tudo certo lá no relacionamento, se não estão. E assim, gente, faz diferença verdadeiramente na sua vida saber isso. Não, vai mudar o que na sua vida? Entendeu? Eu até coloquei essa semana, falei assim, algoritmo do Instagram, por favor, não me venha com essa notícia, né, dessa prisão aí, porque só aparece isso. Eu falei assim, eu não quero ver isso. Mas eu parei de ver. Sim, mas assim, e voltando agora para a questão de como foi pedir ajuda, né? Eu acho que, cara, você entender, assim, essa questão da vergonha, né? De, assim, chegar pro meu pai e falar assim, pai, tô com muita dificuldade, né? Eu lembro, meus pais sempre me levaram a nutricionista. Já fui nutricionista, fui nutrólogo, tomei remédio. De novo, gente, minha vida, sempre com supervisão médica. Se quiser tomar qualquer coisa, vá ao médico, procure tudo, mas contando aqui de novo. Não tem fórmula mágica. Não tem fórmula mágica. Eu tomei remédio, uma das vezes que eu mais passei mal na minha vida foi tomando remédio. O que não quer dizer que remédio é errado nem nada, foi que muitas vezes não funcionou pra mim, né? Eu acho que, assim, eu dando acompanhamento médico direito, certo, e etc, as coisas podem ser feitas, mas não funcionou. Tentei nutricionista várias vezes, várias coisas diferentes, natural, super diferente, esportivo e tal, nada funcionava. Por quê? Porque eu acho que o meu problema não era só um problema, assim, de saúde naquele primeiro momento, era que eu estava infinitamente triste. Eu era muito triste, cara. De verdade. Tipo, eu era uma pessoa muito Você triste. não fazia terapia ainda, Não, né? fui fazer terapia por conta de pedido de ajuda. Eu vou chegar nesse ponto. Que aí eu era muito triste, porque eu me culpava por ter deixado chegar naquele ponto. Que era uma coisa que eu falava assim, cara, com 17 anos eu tinha vida. Imagina pra aquele menino que, cara, achou que... Eu falo muitas vezes que o São Bento, ele me castrou. Eu usava isso mesmo. Ele falava que você tinha que ser meio que castrado, né? Imagina você se libertou, viveu um pouco daquilo ali e aí a sua vida morreu depois que você ficou obeso. Entendeu? Porque eu também matei minha vida. Não foi uma coisa, a obesidade fez isso, eu também fiz isso comigo, sabe? Entendeu? E aí eu não me perdoava. Eu não me perdoava. Eu falava assim, cara, eu sou muito fraco, olha como que eu cheguei. E aí eu ficava preso numa realidade que já tinha passado há 4 anos atrás. As pessoas estavam em outra vida e eu parado ali, entendeu? Naquela situação, Na né? tua cabeça passava alguma coisa do tipo assim, agora já era, agora não tem mais jeito. Não. Você sabia que tinha que fazer. Não, eu nunca desisti de mim. Mesmo nos piores momentos, eu sempre, eu conseguia, assim, eu imaginava, assim, né? Eu tenho uma situação, meus pais sabem muito disso, né? Tem uma cena no Rei Leão, eu gosto muito do Rei Leão. Eu tenho uma tatuagem na vida, gente, que é a tatuagem do Rei Leão que eu tenho aqui, escrito Remember.
que é escrito pra eu me lembrar das coisas que eu passei. Na mão direita, que é a mão que a gente faz merda. Entendeu? Aí toda vez que, pô... Não, toda vez que eu vou fazer alguma coisa assim, pô... Você olha. Eu falo, vale, não vale? Não vale, eu não faço. Pô, é uma questão importante, pô. E tal. Mas assim, eu tenho uma cena no Rei Leão que eu assisti muito. Eu lembro de uma vez ter brigado com meu pai e ter assistido chorando no banheiro. Olha as coisas que eu tô falando hoje. Mas eu lembro uma vez, cara, eu briguei com meu pai muito feio. Eu lembro de estar sentado assim no banheiro, vendo, né, assim, no meu quarto e tal, não sei o quê. E aí tem uma cena que o Simba vai conversar com o pai dele no céu, né? E antes da cena acontecer, o Rafiki vai e leva o Simba pra ele ver ele olhar pra si mesmo, né? Uhum. E aí ele fala, tipo assim, o meu pai não tá aqui. Ele fala, olha de verdade, assim, olha pra dentro, ele mostra se ele vive dentro de você. Então, mesmo quando eu tava no meu pior momento, eu sempre tive uma ideia de que existia um Felipe dentro ali daquele corpo, daquele negócio, que não era aquela pessoa que estava ali, né? A sensação que eu tinha é que eu não era eu. Eu tava vivendo uma fase, mas eu não me reconhecia como eu. E isso era um problema, porque eu era aquela pessoa também. Sabe quando é que eu fui descobrir que eu era aquela pessoa? Porque eu voltei desses jogos que eu fui, que ali foi o ápice. Eu falei assim, eu não tô mais aguentando. E o meu pai tinha um grande amigo dele que era cirurgião. Aí falou assim, cara, vai lá, eu te levo. Aí meu pai me levou. Muito contra gosto, porque eu não queria fazer bariátrica de jeito nenhum. Pra mim, fazer bariátrica, e era uma das coisas que eu tive que mudar na minha cabeça, era coisa de derrotado. É pra quem é fraco. Eu não aguento, eu não vou fazer, né? E meu pai me levou, fui lá no Dr. Júnior, mandar um abraço pra ele, eu amo ele. Vários beijos. Mas, pô, tá sendo entrevistado, pô. Vai mandar pra todo mundo assistir. Vou mandar. Sou grato, todo sou mundo. grato. Pô, aí eu Gratidão. tô aqui. Cara, amo esse maluco, resto da minha vida. Eu tenho gratidão eterna a ele, mas aí fui fazer final de 2017. Aí eu fiz, cara, fui na consulta com ele, ele falou várias coisas pra mim e tal, não sei o que, mas eu não tava ali, cara. Eu tava ali muito mais que meu pai falou, eu tava muito triste. E eu era uma coisa que era o seguinte, eu não era dono da minha própria vida. Então eu deixava as pessoas me levarem pra onde eu ia. Isso era com o que eu tava estudando, com não sei o quê, porque, assim, cara, eu era tão infeliz que eu sempre falava assim, o que eu tô fazendo? E, tipo assim, a minha vida já é uma merda. Entendeu? Então, assim, eu fui. E aí, pra você fazer a cirurgia bariátrica, é um processo enorme, né? Não é uma coisa, tipo assim, amanhã eu vou fazer, tô obeso, amanhã eu tô fazendo. Não, não é assim. E aí eu tive que fazer uma coisa chamada estado emocional geral. E aí eu fui numa clínica, que eu nunca vou esquecer isso por toda a minha vida, que eu falei assim, eu cheguei e só tinha gente muito obesa. E aí eu olhei aquela situação toda ali e falei assim, gente, eu não tô desse tamanho. Tipo assim, não é possível. Eram pessoas assim, tipo assim, que estavam ali e aceitavam que estavam naquela situação ali. Tipo, não tô dizendo a situação de aceitar, preciso tomar cirurgia, era aceitar que, tipo assim, cara, eu tenho uma doença. Porque no final das contas é uma doença, cara. Eu não tô falando, eu não tô discutindo aqui, a gente falou de corpo, de estética, não sei o quê, mas eu cheguei num ponto, cara, 152 quilos. Eu chegava já fui a médico uma vez, cara, que o médico falou, cara, se você não emagrecer em 10 anos, você vai estar morto. Pô, eu tava com uns 20 anos, cara, entendeu? E aí, cara, eu olhei para aquela situação ali, eu falei assim, gente, eu não tô desse tamanho, não é possível e tudo mais, não sei o quê. E aí a gente foi pra dentro da sala. E a sala era com a psicóloga, né? E eu já tinha feito uma outra linha de psicologia, de psicólogo e tal, etc. Tinha abandonado há muitos anos atrás. E aí eu olhei aquela situação ali e eu vi a maneira como as pessoas encaravam a cirurgia. Que era assim, é uma escolha de vida. A bariátrica é uma escolha para tua vida. Por quê? Porque ela é para sempre. Ela não é uma dieta, ela não é tomar um remédio, ela não é fazer um plano alimentar, ela é uma escolha que você vai mexer no seu corpo. Você vai lá, vai cortar uma parte do teu estômago, dependendo da técnica que você vai utilizar. Tem parte do teu intestino que nem vai mais receber comida. Você que é da biologia, o duodeno não existe mais, entendeu? Não existe. Então é uma coisa muito séria, mas que para muita gente é uma coisa que é indicada. Você tem indicação clínica, é uma indicação médica. Não é uma escolha estética, que a pessoa, eu quero ficar maravilhoso, entendeu? E desconfie de quem fala que fez, não. Porque tem gente que faz, a bariátrica ela tem outras coisas que são boas. Por exemplo, a bariátrica ajuda com controle de hipertensão, controle de diabetes, entendeu? Hormonal. Modifica muitas coisas, né? E aí eu entrei, só que eu olhei a maneira, a garra que as pessoas olhavam ali, e o meu médico tinha uma coisa que era muito legal. Eu fiz durante 2 anos grupo de acompanhamento com pessoas operadas. Então eu fazia, além da minha terapia, eu fazia terapia em grupo. Então eu ia pra lá, então eu acompanhava as pessoas emagrecendo, as pessoas que eu tava pegando. E era muito legal essa troca de você ver o quão subjetivo é isso tudo, o quão individual é essa experiência que você tem com a obesidade, né? Por mais que uma coisa que a gente estava até conversando ali antes de entrar, você tenha padrões, etc., de comportamento, a maneira como você percebe isso
é muito diferente, porque somos pessoas, cada um é uma pessoa diferente, né? E eu olhei aquilo ali, eu falei assim, legal, não estou pronto para fazer isso aqui, mas quero voltar para terapia. E aí eu voltei para terapia. Aí eu mandei uma mensagem para minha mãe, a minha mãe mandou uma mensagem para a ex-terapeuta dela, que mandou uma mensagem para o filho, aí o filho morava em São Paulo, aí o filho me indicou uma galera, aí me indicaram 2 pessoas, a Sasha e o... Essa história é e ótima. outra- e Só o- pra saber como é que chegou na Não, Sasha. pra tu ver, pra galera aí que tá aprendendo a fazer o networking, como é que funciona. Entendeu? A indicação. Aí, pô, eu marquei, essa história é muito boa. Por quê? Porque eu fiz com a Sasha com o professor dela, né? Que eu não sei quem é o nome do ser humano, né? Eu sei que era ótimo também, até porque eu acho que não existe terapeuta bom, terapeuta ruim. Eu não tenho capacidade. Eu acho que tem terapeutas que se adequam a você. E você tem que construir uma relação de conexão, e aquela conexão muitas vezes vem até de um primeiro impacto. Entendeu? Mas o que eu achei mais engraçado, porque a história é muito boa, é porque eu fui a 2 consultas em dias seguintes no mesmo consultório. Eu atendia no consultório do meu professor. Aham. Então, no dia anterior, ele foi na consulta com o meu professor. E foi com ela. E no dia seguinte, Aí só tava você, ele não só viu. tava eu. Pô, mas foi Ele chegou e era eu. Sim. E ele não, você não sabia que era no mesmo lugar. Não, Você foi eu se dando conta eu indo, cheguei né? lá, indo pra lá, quando eu cheguei, eu falei, pô, mano, isso é correu, lugar. Aí eu olhei, não, falei, tô no lugar certo. Aí eu entrei na sala e tal, não sei o que, eu falei assim, e comecei, né? Esse processo de pedir ajuda, né? E aí foram 6 meses em que, mesmo nos 6 meses que eu tava com ela, eu ganhei mais peso. Porque foram 6 meses que eu fui lentamente tirando esse muro, né? Essa crosta, né? Aquela casca que você coloca em si mesmo, né? Pra você ir lidando com aquilo ali, né? E aí eu fui passando, e aí eu cheguei num ponto aqui, aquele ano ali, 2018, foi um ano muito intenso pra mim. É meu 3º período da faculdade. E eu venho numa família de juristas, né, cara? Olha que maneiro nesse ponto, né? Falei de juristas, é engraçado. Mas assim, e poxa, todo mundo conhecia a família e tal, né? Então, assim, eu reprovei umas matérias na faculdade, cara. E eu tinha uma vergonha imensa. A sua família, tem muita gente que é do direito e conhece, É. né? A família dele. Imagina, ele indo mal na faculdade, eu ia tinha mal toda na uma faculdade, expectativa. Minha tia é professora da UERJ, né? Ah, titular agora, parabéns. Mais um parabéns. Entendeu? Mas Vamos é mandar assim, pra ela, Mas parabéns. cara, mas a verdade é, tipo, era muito difícil, assim, pra mim mesmo, cara. Porque, assim, foi o que eu falei, eu não cabia, eu não conseguia estudar, cara. Eu não cabia, assim, ir pra faculdade era difícil, coisas mundanas pra mim eram difíceis. Eu lembro muito de você comentando. Você comenta isso em vários momentos, né? Que era você não conseguia calçar tênis. Não, E não aí cabia, não cabia até. Eu andava de moletom, chinelão e umas camisas, tipo, pretas e, tipo, azuis, né? O César, que é meu amigo, né? Ele brincava muito que eu era um evento, né? Eu chegando na faculdade era um evento. E eu não me cuidava direito, que você perde um pouco da própria asepsia, da maneira de se cuidar. Você não tem porquê, tem uma hora que lá que ela dá aquela largada. Eu digo assim, eu larguei assim um pouquinho. Não larguei 100%, mas, cara, eu não cortava o cabelo, não dava nada. E, tipo, então você tinha aquela situação ali muito difícil, né? De tudo. E, cara, foi uma época assim que era. Aí você foi fazer a bariátrica. Dani, paciente que chega pra você nessa situação, como é que você orienta? Como é que No você... caso, ele foi até você, aí durante os 6 meses que você engordou mais, foi isso? Não, deixa eu só fechar ali o bonitinho. Deixa eu só entender Uhum. como é que foi até chegar aí nesse como é que ponto. aconteceu foi o quê, né? Aí chegou eu lembro até o dia que isso aconteceu, né? Eu já vinha acontecendo várias coisas na minha vida pessoal também, e aí eu lembro que tinha uma matéria na faculdade, chama-se Teorias e Obrigações dos Contratos, TOC 1 e TOC 2. Eu fiz TOC 1 3 vezes na faculdade. A gente conhece também. Isso. Eu fiz esse negócio que é no direito é a teoria das obrigações de contratos. Eu fiz com o Marcelo Trindade, que é um excelente professor, foi presidente da CVM. Depois eu fiz com o Vladimir, outro excelente professor, mas os 2 me reprovaram. E aí, só que aí o Marcelo e tantos ele, era uma matéria assim, que era uma matéria muito extensa na faculdade, era uma matéria difícil, que era civil, era um equivalente ao civil 2 lá na faculdade, né? E assim, eu não conseguia, eu tinha muita dificuldade, assim, com a matéria, e assim, eu tava muito mal de cabeça, né? Só que você reprovar a matéria uma vez é uma coisa. E apesar disso, assim, eu conseguia ver que eu tinha valor. Eu lembro uma vez teve uma prova que eu tirei 4 com o Marcelo Trindade, né? E aí o Trindade falou assim, ó, ele na aula, eu não esqueci disso, ele falou assim, olha, teve um menino que tirou 4 na minha prova, mas teve uma questão aqui que só ele acertou. Que ele fez uma explicação ótima, assim, que eu acho que ela tá tentando me dar um negócio, mas eu tava tão mal na época que eu não conseguia sequer
entender que aquilo ali estava se passando. Eu queria fugir daquilo ali. Eu queria que o meu mundo ali, a minha vida... Mas aí você já tava com a Sasha. Não. Aí eu fui com a Sasha em 2018 com o Vladimir. Aí o Vladimir, eu tirei 7 na primeira prova. Aí eu falei, caraca, vou passar nessa matéria, né? Eu tirei 1 na segunda. E aí eu lembro disso que, tipo, cara, foi um sentimento, assim, de vergonha. E eu já tava com outros problemas pessoais, assim. Cara, questão de obesidade, eu já tava com esteatose hepática num nível agudo, com gordura no fígado. Com muita dificuldade, cara, assim, eu não conseguia caber na cadeira da faculdade para estudar, não conseguia, cara, transitar, eu não fazia nada. Eu já tava terceiro, quarto período, você começa a arrumar estágio. Eu não conseguia me locomover, eu tava mórbido, eu não conseguia... Assim, a minha vida tava parada. E aí aquilo ali, pra mim, cara, ali eu digo que eu bati no fundo do poço. Que eu olhei aquilo ali, eu falei assim, não é possível que nem isso as coisas mais estão andando pra mim, né? E eu sempre fui um cara que eu fui bom aluno, cara, entendeu? Eu sempre fui um cara inteligente, né? Depois eu até dei uma virada grande na minha universidade, graças a Deus, a gente vai falar disso, a parte legal a gente fala depois, né? Mas assim, ali eu senti que eu falei assim, cara, eu não sou burro, cara. Eu não sou, desculpa. Eu não sou, não. Eu tô com um negócio sério, mas eu não acreditei que tinha tirado aquela nota. E aí eu lembro que eu fui em julho de 2018. Eu queria mandar uma mensagem pro professor no dia. Eu falei assim, professor, você subiu minha nota errada. E ele não subiu. Eu fui lá no dia seguinte, né? E eu fui tomar... Eu não contei pra ninguém que tinha acontecido comigo. E aí eu desci aquele dia, eu olhei o pilotis da PUC, né? Fazer PUC-Rio, né? Aí eu olhei o pilotis da PUC, né? Falei assim, nunca mais eu piso aqui desse jeito. Chega. Eu falei, tipo, chega. Aí eu cheguei em casa e falei assim, pai, eu quero voltar no médico. Eu não quero mais essa vida pra mim, irmão. Chega. E aí a gente começou a fazer uma preparação, porque você também tem a preparação mesmo pra cara fazer isso. Eu já vinha numa preparação psicológica realmente ali de 6 a 7 meses. Então eu fiz ali basicamente 2 meses ainda ali de preparação para operar, né? Eu corri até com o preparatório para conseguir operar antes do virada do meu semestre, mas não deu. Eu operei final de agosto daquele ano. Mas eu já vinha efetivamente ali, fiz todos os exames e aí recebi efetivamente a liberação com ela para ter, porque você tem que ter aquele atestado, porque como eu disse, não é um plano alimentar, não é uma mudança, você vai fazer um negócio, né? E o pós-operatório é muito difícil. Ele é muito difícil mesmo, não é pra qualquer um, né? E assim, e aí eu operei. E aí foi final 27 de agosto de 2018. Acho interessante ele falar esse processo dele da aceitação da doença, né? Entendi. Foi quando eu cheguei pra mim mesmo e falei assim, eu tô desse jeito, mas mesmo, eu tenho uma carta que eu escrevi, eu sou meio filósofo nesse ponto, né? Eu escrevi uma carta pra mim, um vídeo que eu falo assim, eu tô fazendo isso aqui porque eu amo a minha pessoa, porque eu gosto muito de mim, porque assim, eu não tinha ideia que era tão difícil o próprio pós-operatório quanto realmente foi, e olha que eu fiz um pós-operatório ótimo, porque eu segui, meu médico falava, Felipe, você tem que agacha. Felipe, você tem que treinar, você vai comer sopinha, eu comia, rodeando, mas eu comia. Mas assim, eu só fiz porque, eu consegui aceitar aquilo como uma doença, e 2, cara, eu consegui ter um nível de amor próprio, de falar assim, tudo bem você fazer isso com você, entendeu? E não é fácil, cara, você virar assim e chegar numa situação em que tipo, deixa eu cuidar de você, porque eu não queria que ninguém cuidasse de mim, entendeu? É difícil. O Rogers tem uma frase, né, que fala assim, quando eu me aceito, então eu posso mudar, né? Então, enquanto não há essa aceitação, a mudança não acontece. É a vulnerabilidade que você fala muito, assim, de tipo, as melhores coisas da vida, né? A gente fala nisso, o Brené Brown fala muito disso, né? De você... só advém quando você se deixa ser vulnerável, né? Porque a gente tem uma ideia da vulnerabilidade como algo fraco. Não, a vulnerabilidade permite viver o que é intenso. A gente né? Entendeu? E é difícil. É uma ilusão não ser, né? Mas foi um processo de, tipo, deixa eu me cuidar. E aí eu meio que, aquele muro todo de, tipo, eu preciso ser forte, eu preciso aguentar aquilo tudo, eu abaixei e falei, agora me ajuda, me tira daqui. Porque o amor próprio, como eu disse, ele é aquele copo de água corrente. Mas o copo de água corrente, de vez em quando, precisa que alguém venha e encha também. Porque de vez em quando você não tem água suficiente só você, cara. Você precisa encher o seu potinho. Alguém precisa te ajudar, o teu potinho. Você precisa que alguém chegue ali e te ajude nesse sentido. E eu acho que, pra mim, adveio também de eu calçar o chinelo da humildade e falar, eu tenho um problema,
eu vou fazer uma coisa de cada vez e eu vou cuidar desse meu problema. Foi quando eu consegui resolver. Como olhar? Quando resolveu, não. Quando eu comecei a resolver. Deu o seu passinho no seu Entendeu? processo. Foi. Né? Aí foi É isso. contínuo, né? Foi ele até hoje, cara. A gente pode falar mais agora, mais pra frente agora, como é que foram as Dani, coisas, né? Eu só queria te perguntar como que a terapia pode ajudar. Como que a terapia atua, né, nessa busca de ajuda, que a gente sabe que é um processo muito importante, como o Felipe está contando na história dele. Sim, ele já foi com a ideia da bariátrica, né? Então, assim, é porque as pessoas vêm com a ideia da bariátrica, vai mudar a vida. Fiz bariátrica, eu vou ser magro para sempre, não vou ter mais problema com a obesidade, né? Só que não é assim mesmo, né? As pessoas chegam para você querendo, né? Primeiro, eu trabalhei com a avaliação bariátrica, né? E aí a gente identificava o comportamento alimentar enquanto não muda, né? A gente sabe que pessoas com compulsão alimentar podem ter compulsão após a bariátrica. E aí você tem que voltar, internar novamente, Não, e chance né? de você vir a óbito, né? Morrer. gente? Tem que falar isso, né? Exato. É importante falar isso. E aí eu tenho duas experiências, né? Tem assim, eu não sei tua história toda, mas assim, eu já tive paciente que veio para a bariátrica. Eu quero fazer bariátrica, minha decisão é essa, me ajuda nisso, eu preciso de um laudo. E aí desistiu da bariátrica, porque tinham muitos comportamentos ali que ele foi conseguindo. Claro que, gente, a gente está falando de uma doença séria, que é a obesidade. Para chegar numa bariátrica é uma cirurgia séria, né? Você tem que ver se realmente é a única e última alternativa para poder fazer. E né? se você também está disposto a lidar com o que vai vir depois da cirurgia. Porque o Felipe estava muito consciente do que seria o depois, né? E mesmo pós-operatório, não a absorção mais das vitaminas. Eu digo o seguinte, você só sabe o que é a bariátrica depois de 2 anos de operado. Porque os meus 2 anos, gente, é uma lua de mel, é lindo. É maravilhoso. Você ficar magrinho, nada engorda, come um pouquinho. Gente, o corpo é inteligente pra caramba. Ele é inteligentíssimo. Ele é. Ele sabe exatamente o que você pode comer. Tudo pra você E sobreviver. ele se adapta. Gente, é incrível. Eu já tinha medido, eu lembro que eu falei isso uma vez. Eu ouvi isso uma vez numa dessas reuniões que eu ia. A mulher falou, eu tinha 11, 12 anos de operada, né? Ela falou, quantos meses você tem? Eu falei, 3. Eu falei, fica calmo. Você tá na fase aí que tá no finalzinho do pós, e o pós, realmente, aqueles 2, 3 meses são muito difíceis, né? Mas você só vai entender a cirurgia anos depois. Porque é um processo que é pra sempre. Porque ela não existe, manter, né? Porque não existe fórmula mágica. Não existe fórmula mágica. Desconfie de quem diz pra você que existe. Eu digo que são falsos profetas, né? Mas não existe fórmula mágica. Tem quase 7 anos que você fez, Quase né? 7 anos já. Posso perguntar? Pode. E como é que você está se mantendo, assim? Qual o maior desafio, assim, pós a cirurgia? Vamos lá, falar um pouquinho como é que foi manter pós. no peso? Como é que tá a relação com a comida também? Cara, eu posso uma coisa que eu acho assim, gosto muito mais de comida hoje que gostava antes. Isso é muito legal. Gosto Relação muito mais, saudável. é muito mais legal, porque não é Comida uma é coisa amiga, né? pesada. Não é uma coisa pesada, não é uma coisa que tem um peso eu comer. Não tem aquela culpa de comer. Mas por quê? Porque eu usei a bariátrica, eu digo o seguinte, você tem ali um intervalo de tempo, quando o teu corpo efetivamente está se adaptando àquilo ali, em que você tem que mudar a sua vida. Não é mudar a sua vida, o que eu como, não sei o quê. É a sua vida como um todo. Usa aquele tempo que você vai estar bem, para você construir uma vida nova para você mudar os seus hábitos, para você fazer suas coisas que são muito mais difíceis, para você ter saúde. Porque eu digo assim, tipo, o cara que foi obeso, não é tipo assim, nossa, agora eu tô trincadão, não, cara. Você gosta de estar no seu peso, que você consegue agachar. Você consegue botar uma calça, você consegue, cara, eu tava morando fora, eu morava numa colina também. Cara, eu subia e descia a minha colina 2 vezes por dia, e era um colinão mesmo, entendeu? Pra galera aí que assistiu o Zoe 101, eu morava lá na PCA, né? Que era o negócio da Zoe lá, né? Pepperdine. Cara, era uma colina imensa, cara. E assim, eu não conseguiria nunca viver aquilo ali se eu tivesse com o peso que eu tava naquela época. Então, assim, você não consegue. E assim, você começa a valorizar outras coisas na sua vida que você... Não é, eu digo, que emagrecer pro cara que é obeso, pra pessoa que é obesa, tem o lado estético, claro que tem. Mas vai tão além
tão além. E eu falei assim, eu vou utilizar isso aqui como os 2 anos para mudar a minha vida. 2, 3 anos ali que você ainda tá, o corpo tá desfumando. Por quê? Porque se você em 2, 3 anos não mudar, cara, como você mesmo falou, você ganha peso de novo. E eu tive uma coisa para mim que foi muito difícil, que foi o quê? Cara, veio a Covid. Com 2 anos depois, deu mais ou menos operado, veio a Covid-19. Você imaginou se eu tivesse 150 quilos de Covid-19? Era fator de risco, Fator né? de risco. Obesidade. O César, que é meu parceiro, sempre brinca. Fala assim, pô, cara, tu fez o negócio no momento certo. Se tu tivesse feito 2 anos depois, podia ter acontecido uma coisa séria. Eu tive Covid em abril de 2020. Nelson Teich era ministro. Entendeu? Era aquele mês ali, que era o Nelson Teich ali, cara, era eu ali com Covid, e cara, e mesmo assim tive dificuldade, fiquei mal, e etc, né? E você falou assim, tem a questão da estética, sim, mas a estética é até secundária, Secundária. porque a saúde, ela tem que vir, Não, é o corpo que eu uso no meu dia a dia, meu Sim. corpo me leva, que faz eu fazer as Com coisas, certeza, que cara. me dá mobilidade. Eu né? acho assim, o mais importante pra mim hoje é que eu construí uma rotina em que eu cuidar de mim é uma prioridade. Porque eu entendo que, assim, tem gente que já foi obesa, tem gente que já não foi. A maneira que você tem que, muitas vezes, cuidar para uma pessoa que já foi obesa é diferente, porque você lida com aquela doença para sempre. Ela é uma doença eterna. Se eu deixar de prestar atenção, ela volta. E prestar atenção, você falou muito dos extremismos, não é ficar fissurado com qualquer ganho de peso que eu tenha. É entender o quê? É uma coisa cíclica. Tem momentos que eu vou estar melhor, tem momentos que eu vou estar pior, mas eu nunca paro de prestar atenção. Eu nunca paro de treinar, eu faço minha musculação, eu faço os meus exames periódicos, eu continuo indo lá ver o Dr. Júnior, que estava falando mais cedo, continuo vendo, eu cuido da minha questão. É uma atuação sistêmica, como é, com todo o respeito, de qualquer pessoa que tenha feito ou não feito a bariátrica. Sim. Porque a pessoa que é bariátrica, ela vive uma vida próxima ali do normal. E eu digo, minha vida é normal, eu não deixo de fazer nada na minha vida é normal hoje, cara. Entendeu? E assim, não deixo de fazer nada. Eu acho assim, eu me privo de algumas coisas, depois eu efetivamente tive que fazer a retirada de vesícula e tudo mais, que aí mudou também um pouco a minha alimentação nesse sentido. Mas, cara, eu acho que eu tenho uma noção hoje de que o meu trabalho para manutenção é uma questão sistêmica. Né? Mas eu tive uma questão que é o quê? Eu usei os 2, 3 anos ali para refazer a minha vida. E você, cara, que a pessoa está pensando a fazer a bariátrica ou tem vontade de fazer, etc., tem que entender que a bariátrica vai te dar uma janela de oportunidade. Só. Ela não é santo, não sei o que vai resolver, ela não é fórmula mágica, ela é uma janela de oportunidade indicada como muito bem colocado aqui, como último recurso. Tem muita gente que me pergunta, você indica fazer a bariátrica? Eu falo, não. Assim, se for a última racha, a gente diz no direito que o direito penal é a última racha, né? A última coisa que você deve utilizar para lidar com determinado conflito. A cirurgia bariátrica é o direito penal porque você é uma penitência no teu próprio corpo, cara. Olha que coisa interessante, que você tá mexendo no teu corpo de uma maneira eterna, cara. Sim. Então é uma decisão muito pensada. E acho que o fator psicológico é extremamente importante, Sim. porque senão você volta a engordar. Eu O ia que você perguntar acha isso também. importante depois desse processo de emagrecimento, de cirurgia bariátrica? Como que o psicológico entra nessa parte, Dani? Os cuidados, né? Sim, foi o que ele falou, porque assim, por isso que eu perguntei como é que está essa relação com a comida hoje. Então, assim, a comida ela já não ocupa, parece que não ocupa mais o espaço 100% da sua vida. Não, longe disso. A consciência disso, né? Porque a pessoa faz bariátrica, gente, são tantos os riscos, né? Isso psicológicos, por exemplo, né? Que você fala assim, vocês já ouviram falar da alcorexia, né? Então, a alcorexia não chega a ser um transtorno alimentar, mas ele é um comportamento alimentar advindo até das pessoas que fizeram bariátrica. Porque como você não come muita coisa, né, com a cirurgia, mas assim, a coisa do comer ainda, né, de você ter o contato com um determinado alimento, você acaba indo pro álcool. Entendeu? Isso é muito comum, né? É muito comum isso acontecer. Então, assim, você migra, você vê as pessoas bebendo muito mais como uma forma de não é comida, é líquido, vai ser mais fácil, né? E aí Não pode vou causar uma dependência. uma dependência Do e álcool. você virar a alcorexia mesmo, né? Então, é muito comum até na bulimia, né? As pessoas com bulimia e pessoas que fizeram
Bariátrica. bariátrica. A gente tinha muito isso, né? Tipo, alguns... Além disso, os alimentos que são bem palatáveis, né? Que podem ser poucos, tem gente que vai com doce. leite condensado. Lata Você de tem... leite condensado. Eu já vi gente, cara. É líquido, é palatável. Olha, A pessoa que legal. bate no liquidificador as coisas e toma, porque não aguenta tomar. Eu já vi história disso. Então, Tem se não muitas mudar a histórias. cabeça, Se não tem mudar- cirurgia aqui. Eu acho que isso é importante. Qual que é a coisa mais importante pra você não voltar a engordar? O que você diria? Não tem uma única coisa, né? Uhum. Tem várias coisas. Eu acho isso que ele está trazendo, essa consciência alimentar, esse comer mais intuitivo, resgatar mesmo esse comer intuitivo, né? De que, será que eu tô com fome? Né? A gente faz uma psicoeducação até em relação aos tipos de fome, né? É uma fome física, sabe? Fome física. Meu estômago agora tá roncando. Almocei, era 1 hora, já está roncando. Fome física? É uma fome emocional? Geralmente, quando é uma coisa específica, não é fome, né, gente? A fome é biológica. A gente sabe, eu vou comer qualquer coisa que eu tô com fome, né? Mas é uma fome emocional? É uma fome social, né? Onde eu tô com as pessoas, tô sem fome, mas a pessoa me ofereceu, eu vou aceito. Por que eu aceito? Pensamentos sabotadores. Porque a gente Acabei de identificar o meu. É a fome social. Eu saio A com as gente pessoas, tem, as a pessoas falam, gente vamos tem. comer. Eu falo, vamos. É Sem isso. fome. Sem fome. Mas também é comunhão, também vai fazer sentido. A questão é sempre, né? Não pode ser a regra. É o equilíbrio, Uhum. né? Tem que ser a exceção, né? E aí, esses tipos de fome também, para você identificar. O trabalho é muito direcionado para isso, né? Essa consciência nesse comer, você identificar esses tipos de fome. E às vezes você vai comer emocional também, mas que isso não seja a maior parte da sua vida, né? E entenda Que isso- também, né, Dani? Hã? Qual é a emoção. Acho que na terapia a gente consegue aprender isso também, né? Exatamente. Da onde É. está vindo essa emoção, do porquê. Que emoção é essa? Pensamentos, trabalha muito os pensamentos também, né? Uhum. Os pensamentos de que, eu fiz a bariátrica, só um pouquinho aqui, né? São os pensamentos que eu falo assim, porque a gente que é da TCC, a gente sabe, né? O nosso modelinho é assim, você meio que se comporta de uma determinada forma porque tem pensamentos que te levam e emoções que te levam a fazer isso. É mais ou menos isso, né? Então, assim, fui no rodízio. Gente, é rodízio, né? Eu vou comer até explodir. Tô pagando. Por que é eu vou liberado. comer até explodir? Uhum. Né? Às vezes o paciente fala assim, eu fui no bariátrico, tá? Fui no casamento, aí tinha todos aqueles docinhos, eu comi todos os docinhos. Mas por que comeu todos de uma só vez? Mas por quê? Porque até no dia seguinte os doces do planeta vão acabar. Uhum. A gente até, assim, algo mais descontraído para a pessoa se tocar, né? E realmente, não vai acabar o doce do planeta, né? Você pode, inclusive, levar para casa. Caramba. E você pode comprar no dia seguinte, sabe? Sim. Então, são muitas coisas alternativas e os pensamentos, eles são muito permissivos, né? Uhum. A Judith Beck, ela chama de pensamentos sabotadores. A gente pode falar dos pensamentos disfuncionais, né? Que não é porque você pensou que tem que fazer determinada coisa. E a manutenção é isso, né? Você começar a trabalhar com as emoções, o que se sente, por que tem que comer, se não é fome, por que eu como. E às vezes eu vou comer social também, mas eu posso dizer não no social, inclusive, né? Isso é interessante. Vai ser muito legal, assim, a conversa hoje, porque eu tô vendo realmente, assim, você contando agora um pouco, é engraçado como eu já tô num nível de, acho que autoconhecimento, de que algumas emoções eu não vivo há muito tempo. Então, isso que você falou de, tipo, não vou comer tudo aqui porque amanhã não tem. Tipo, cara, eu vivia isso, tipo, amanhã não vai ter nada, mas, tipo assim, hoje em dia é uma coisa que, assim, é tão controlada na minha vida, e eu acho que uma coisa que, nesse ponto, a gente falando muitas coisas, assim, e que me ajudou bastante, foi a questão do exercício físico. Por quê? Por que o exercício físico, na minha visão, ajudou muito, né? Porque ele é uma válvula de escape. Ele é algo que, assim, ele te ajuda a suprir, muitas vezes, uma ausência naquele primeiro momento, né? Que a comida tem naquele determinado momento, né? Então, ele te dá endorfina, e ele ajuda você a ir lentamente voltando. Eu não tô dizendo aqui que você deve virar super, hiper maratonista. Gente, o nosso corpo, ele foi criado para se movimentar. Pra se movimentar, a gente entendeu? precisa dele. Mas você ajuda muito. Então, assim, eu vejo isso muito, assim, na minha vida. Eu falo isso muito até com a Sasha nas sessões. Eu digo, cara, eu consigo ver a diferença do meu dia quando eu treino e o dia que eu não treino.
E o meu treino, para mim, ele me ajuda muito, cara, com a questão da ansiedade, que é um problema que eu tenho. Hoje eu consigo entender, eu só fui entender a minha ansiedade muito mais velho, entendeu? O que que eram esses episódios de compulsão, o que que era isso tudo e tudo mais, assim. Então, mas eu vejo, assim, o quanto exercício físico faz e continua, e faz e fará sempre na minha vida a diferença. Então, sempre, todas as vezes que assim, eu converso sobre essa questão, eu digo, cara, é o que você come, é claro, são os seus hábitos, mas você colocar o exercício físico na sua vida, a tua relação com a vida muda. Porque ele impacta em várias searas, né, cara? Ele é preventivo em várias doenças e tudo mais. E assim, a gente tem aquela ideia que eu adorei que você falou a questão dos extremos. Porque a gente acha que faz exercício, não, amanhã eu vou levantar, eu vou correr 10 km. Cara, não, você não pode fazer isso, cara. Vai lá, faz teu treininho, vai lá, faz teu treino legal de negócio, Metas complementa inatingíveis. com 30 minutinhos ali de cardio para você pegar trabalhar o seu cardiovascular e tá ótimo, cara. Você não precisa ser o melhor, o negócio, faz o que tá para você fazer, cara. Sabe? É muito legal a gente ver o Felipe falando, é uma pessoa super terapizada. É. E eu queria te perguntar exatamente isso. Qual foi o papel da terapia para você em todo esse processo? Que tudo que você tá falando aí... Você não dá conta, efetivamente, assim, de lidar com a... Assim, eu acho que todo mundo deveria fazer terapia. Terapia não é uma questão... Existe terapia preventiva, tá? Que é tipo assim, eu não tenho problemas, você Preciso tá tem. caindo, né? O mundo, não, você não entra. No precipício Eu pra gosto, ir, né? o meu irmão se rendeu à terapia esse ano. E esse é um processo interessantíssimo. Mais porque uma salva. porque o Pedro era muito engraçado. O Pedro falava que assim, a gente falava, pô, vou pra terapia. Aí a gente falava, pô, Pedro, não pensa fazer terapia? Ele falava, eu tenho ótimas conversas comigo. Eu já converso muito bem comigo. Tem coisas que eu lido que são perfeitas. Agora ele fala da terapia dele em casa. É ótimo. Em casa. Minha mãe fala que é incrível. Ele senta, vai conversar sobre a terapia dele e tudo mais e tal. Isso aqui é engraçado. Mas eu digo assim, no sentido que a terapia me fez eu ter um autoconhecimento de quem eu sou. Que, cara, assim, já diria Aristóteles lá, né? Que o autoconhecimento é o início do próprio conhecimento, né? Então, assim, você se conhecendo, né? É muito importante você ter essa questão. E eu acho que a terapia me possibilitou muito isso. Eu consigo hoje ter uma noção dos meus próprios padrões comportamentais, do porquê que eu estou reagindo daquela forma, porquê que eu estou me sentindo daquela forma, porquê que aquele determinado pensamento está na minha cabeça, ele não vai embora. E eu consigo muitas vezes sair daquele negócio e falar assim, eu digo que é desacelerar. Eu desacelero e bum, aqui ó, entendi. Aí eu já vou lá e mudo. Tanto que a minha mãe falou uma coisa muito interessante, né? Eu viajei semana passada, tava viajando, né? Aí, antes de sair, eu tava conversando, pegando roupa e tal, eu falei assim, pô mãe, esse terno meu não tá cabendo, eu voltava a resolver esse troço, vou treinar um pouquinho mais, dar uma segurada. Ela falou assim, cara, é incrível como a sua cabeça mudou. Do tipo, você entendeu, não foi nada, botou um outro negócio, foi lá, resolveu e tal, não sei o quê. E é isso. Tipo, não é uma coisa... não é uma coisa a ser, tipo, assim, demonizada. É porque a gente vive uma coisa tem que ser muito extrema, tem que ser muito... Ah, meu Deus, é a última coisa do planeta. Não, cara, assim, vive um dia de cada vez... Né? Para mim, isso é uma coisa que eu falo hoje com uma tranquilidade, mas quem me conhece sabe que, assim, eu era o ser mais noiado com tudo que existia dentro da minha vida, e hoje eu vivo um dia de cada vez. Eu digo, hoje eu vou resolver isso aqui, amanhã eu vou resolver aquilo ali, vou fazendo, entendendo esses processos, né? E, assim, a terapia me deu isso. Ela me trouxe esse autoconhecimento vem muito na cabeça, que eu tô com a palavra em inglês na cabeça, que é esse self-awareness, né? É tipo uma situação de que você entende aquilo ali muito, né? E com certeza. E hoje eu trabalho exatamente com isso, né? Eu não sou psicólogo nem nada, né? Meu trabalho tem traços de psicologia, porque eu trabalho com mediação, né? Então é um campo muito disciplinar. A gente trabalha muito psicologia, eu não sou psicólogo, né? Mas, assim, eu viajo hoje em dia e faço muita coisa que eu não teria condições de fazer se eu não tivesse coisa. Por exemplo, semana passada eu estava no Sri Lanka e eu peguei 32 horas de viagem, cara, pra ir trabalhar. E, tipo, cara, como é que eu vou fazer isso? Não tem condição, cara.
Primeiro que eu não cabia no tuk-tuk lá, né? Que eu não ia caber no tuk-tuk eu e um outro, né? O tuk-tuk era complexo, né? Eu pequenininho, cara. Pô, o negócio é maneiro, cara. Você anda ser perigoso, mas é maneiro. Apesar de caber no tuk-tuk e tal, não sei o que, são pequenas coisinhas, por exemplo, lá pra sentar, você botar o terno, você não sei o que, liga de um lado pro outro, e vai pra isso, vai pra aquilo. São muitos ganhos, São né? muitos. Muitos Eu tô viajando agora, eu vou a Curitiba, vou a São Paulo. Tudo é trabalho, Tudo né? é trabalho, fazendo essas coisas, eu dou aula Já e não é etc. mais uma preocupação, Sim, né? com Como certeza. vai ser. Exato. Eu fiz meu mestrado, eu estudei fora. Cara, assim, a minha virada, se permite agora eu contar, eu contei muita história triste, que conta uma história legal, né? Entendeu? Que foi o quê, cara? Depois que eu fiz a minha cirurgia, eu virei minha vida por completo, cara. Eu era um aluno, cara, que eu ia mal na faculdade. Eu terminei minha faculdade sendo premiado internacionalmente. Eu virei monitor do meu grupo de mediação na faculdade, então eu competia pela PUC. Eu fui competidor em algumas competições internacionais, assim, com mais de 48 universidades internacionais, Viena, poxa, Paris, etc. E eu tirei 4º lugar, 2º lugar, eu ia muito bem, eu fiz um networking de gente muito grande. Eu comecei esse trabalho no Sri Lanka tem 4 anos atrás, eu já trabalho e colaboro com o Instituto já tem 4 anos, né? Me formei, eu passei na minha OAB, cara, antes de eu me formar na faculdade, que, cara, tem gente que demora anos passando na OAB, eu passei, cara, minha OAB eu passei no 9º período e com muito respeito sem nem estudar direito, né? Eu estudei para a primeira prova, eu fui lá e apareci para fazer a prova. Oi, legal, tudo bem? Como é que vai fazer a prova? Né? E depois eu fui fazer a minha 2ª prova, aí estudei realmente bastante, mas estudei muito e passei de primeira, foi muito legal. Me formei super bem, cara, fui homenageado pela faculdade, lá me deram, lá, e dei entrevista no final da faculdade, né? Durante esse período de faculdade eu recebi um convite, cara, na época, para estudar fora, que eu acabei adiando um ano, com bolsa e tudo, etc. Passei um ano na Califórnia estudando e etc. Cara, colaboro hoje ali com vários outros países na Índia, Israel, Sri Lanka, Estados Unidos, aqui mesmo no Brasil, várias universidades. Eu faço trabalhos na Federal do Rio Grande do Sul, na PUC e na FGV, né? Então, assim, cara, a minha vida virou por completo. Cara, eu brinco com a minha mãe e agora, né, eu inventei esse negócio que agora eu vou ser diplomata. Eu falei pra minha mãe que, assim, agora minha nova negócio é esse, que eu vou parar minha vida agora com algumas outras E coisas. tudo com esse corpinho, né? Com o corpo que te leva, né? Porque na realidade Facilita, advém muito de uma, e acho que você falou muito bem desse negócio, numa questão de cuidar de mim. Porque o amor é cuidar. A maneira como você cuida de si mesmo é a primeira forma de amor, né? E a gente ensina muito você a cuidar do outro, mas pouco a cuidar de si, né? Se a gente, de vez em quando você vê pessoas cuidarem tão bem dos outros e cuidarem tão pouco delas, né? É um amor meio altruísta. Nós temos um pouco disso, é um pouco da nossa própria tradição como comunidade. Eu não vou entrar nesse mérito, porque é muito filosófico, tá? Mas, assim, nós temos essa ideia muito mais altruísta, né? De que você cuida do outro, mas você não entende, e isso eu tive uma discussão muito séria uma vez com uma amiga minha, né? Que era assim, se você consegue experimentar um amor pleno sem gostar de si. Que é uma discussão... Não, bastante. Eu tive uma professora minha que falou que eu devia ser filósofo, não sei o quê. Mas é no fundo porque você, cara, o amor próprio, ele dá limite. Ele chega assim, isso você não faz comigo, porque isso eu não faço comigo. É lógico. Entendeu? E eu acho que advém muito disso, porque eu tive que aprender a dar limite para outras coisas na minha vida, né? E não é uma coisa que se ensina, Não, você vai aprender. e aprender a dizer não, porque eu tive que dizer não para comida. Como eu digo várias vezes, etc. Até hoje. Até hoje. Tem até um livro muito bom, vale super a pena, O Poder do Não Positivo, né? Do que é o não, e por aí vai. É isso. Gente, tá caminhando para se encerrar. Passou muito rápido, mas a gente queria que você, Dani, desse uma mensagem para a pessoa que está passando por esse momento e que está pensando em começar um tratamento, alguma coisa. Então, para a pessoa em si, a mensagem é: assim como ele, né, que só a partir do momento que ele se aceitou a condição dele, que ele pôde mudar, né? Então, assim, a obesidade, ela é uma doença, sim, séria, que traz muitos problemas de saúde, diabetes tipo 2, né? Hipertensão, problemas de... Olha só quanto a vida dele mudou por conta dele começar a ver encarar aquilo ali como um problema, né? Então, assim, aceitar a condição, e aceitar não no sentido de ser passivo, né? De você não fazer nada. Não é sobre isso, é para você mudar, né? E para as pessoas que estão com essa pessoa que passa por situação assim, né?
vamos combinar de não criticar, né? Não falar sobre corpos, falar do que tá ali para ajudar, né? O que você precisa. Isso pode ser assim no contexto familiar e no geral, gente. No geral, não comenta sobre o corpo alheio, não, né? Vamos deixar o corpo ali quietinho do outro, que não pertence a você. E é isso, assim, a terapia poderia ser mais doloroso, né? Mas ele foi para um caminho menos doloroso, né? Porque é muito difícil reconhecer que isso é um problema, o que você tem que fazer, todas as estratégias que a gente tem, né? Todo o trabalho que a gente tem por trás direcionado para isso, é muito mais fácil dele conseguir fazer essa mudança. Não é só a terapia, né? A gente sabe que a terapia não é a solução da vida das pessoas, mas assim, sim, ajudou muita coisa, né? Eu acho que a terapia, para ela ser uma solução, ela precisa desse engajamento, né? Que o Felipe, ele sempre se entregou muito à terapia, ele estava buscando, é o empirismo colaborativo que a gente fala, sim. que é terapeuta e paciente engajados e buscando aquela mudança, né? Então, acho que isso é muito importante. Engajamento, exatamente. Empirismo colaborativo. Empirismo colaborativo. Tá vendo? Aprendendo várias coisas. E eu também, a minha vida também mudou depois da terapia. A Dani sabe disso. Ela sabe o quanto que eu estava travada ali em muitas coisas e a mudança veio daí. Claro que não é todo mundo que consegue fazer, a gente não romantiza, né? A gente está sempre falando aqui, mas tem lugares, tem a Santa Casa, né, que oferece atendimento. Aqui no Rio, né? Tem o Gota, né? Que eu tenho até os contatos, depois se quiser deixar na descrição. A gente bota na descrição. Eu tiro uma foto e mando para você. Tem o Gota, tem Santa Casa, onde eu fui voluntária, psicóloga voluntária lá, que eu trabalhava com grupos de compulsão alimentar, né? E atendia também anorexia e bulimia, e hoje atendo no consultório, né? Tem o Gota também. Aqui no Rio eu vou dar mais uma pesquisada, mas como vai ser para todos os lugares, eu vou mandar depois legal. os contatos para vocês. A gente vai botar na descrição. Tem vários lugares. Tem vários lugares. Eu queria dar um recado. Eu nem sou convidada. Você é dona. Eu dou um recado que eu quiser. Eu sou a dona. Eu queria que as pessoas pegassem essa história como exemplo, né? De uma pessoa que estava deprimida, trancada em casa, tinha parado de viver, não estava vivendo nada. E no momento que ela aceitou que ela tinha um problema, que ela precisava de ajuda, ela buscou essa ajuda e ela conseguiu fazer um tratamento. E olha quantas coisas legais essa pessoa está vivendo, né? Eu acho que todo mundo que tá... E aí não importa, não precisa ser só obesidade. Todo mundo que está passando por uma questão, peça ajuda. Porque eu acho que a gente não tem que se conformar com uma vida que não tá boa, que não faça sentido pra gente, né? Eu acho isso extremamente importante. E uma mensagem, se você quiser falar pra gente finalizar. Sim, pô. Com certeza. Primeiro agradecer aí a presença aí de vocês e, cara, muito pelo convite. Acho que foi bem terapêutico, na realidade, isso aqui. acho que era o propósito também. Mas, assim, eu acho que o primordial é você... ter paciência com o que você está vivendo e entender que não existem fórmulas mágicas. Por mais que eu adoraria chegar aqui e falar, olha, tem isso aqui, etc. Eu acho que não. Eu acho que não desistir. Eu brinco muito que constância jamais desistir, né? Esse é o meu novo lema. Constância jamais desistir, né? E de você, cara, tá com dificuldade e tudo mais, peça ajuda, né? Que você falou muito bem, tem vários lugares que você pode ter. Tem sempre um amigo, efetivamente, né? E é muito legal o que você também colocou a questão do trato que as pessoas têm que ter com a pessoa que é obesa, né? Porque, cara, tenha certeza, ninguém tá daquela maneira porque quer. Tá? Exato. Assim, eu tava tendo essa conversa essa semana com alguns amigos, né? E eu falo com certeza que é o seguinte. A pessoa que diz, mas eu sou feliz desse jeito, eu tudo mais, assim... Ela é uma pessoa que eu tenho, assim... certeza que ela daria tudo pra trocar aquela situação. E eu tô falando da obesidade, tá? Ok? Sim. Por quê? Porque é uma sensação de bem-estar que você adquire. E, gente, olha pra mim. Eu não sou uma pessoa com o corpo maravilhoso de todos. Eu não sou aqui trincado, maravilhoso. Eu tenho sobras de pele, ainda tenho gordura, tenho tudo. Mas não se compara ao que o cara tinha naquela época, né? Então, assim, ninguém tá falando que você precisa sair dos extremos.
né? Do muito pro cara, super fit, blogueiro e tal. Cara, esquece isso. Não é isso que a gente está falando aqui. A gente está falando de você cuidar do básico da sua saúde para você viver. Se você quer viver muitos anos, você só vai viver muitos anos se você cuidar da sua saúde. Para encerrar, eu vou falar uma última coisa. Saúde é a única coisa na vida que você pode cuidar todo dia e perder no piscar de olhos. Entendeu? Então valoriza a sua, cara. Você nunca sabe quando você pode perder. E eu, graças a Deus, tive a oportunidade, nem todo mundo tem, de conseguir reconquistar a minha. E todo dia eu agradeço, cara. Tenho minha fé, agradeço a Deus. E a mim mesmo também nesse ponto. Olha eu, Anitta, nesse momento. E agradeço também, cara, a meus amigos, minha família, todo mundo, né? Que nunca desistiu de mim, que sempre esteve comigo, cara. Mas também agradeço a mim, e principalmente ao Felipe de 2018, de 2015, de 2014. Porque eu também sou... Compaixão. Não, porque eu também sou essa pessoa, cara. Eu falei isso até pra minha namorada esses dias. Eu falei assim, você me conheceu assim. Mas eu não sou, nem sempre fui essa pessoa aqui. Você não me conheceu mais novo para ver como é que eu era. Entendeu? Então, assim, você tá me vendo depois de, cara, quase um guerreiro que passou por uma batalha imensa aqui, né? Entendeu? E é isso. Que importante Bom, ouvir isso tudo, né? Com certeza. Dani, dá teu recado. Fala da tua clínica, do teu Instagram. Então, eu trabalho aqui no Rio de Janeiro, né? Tenho meu Instagram, não sei se é melhor escrever, né? Porque eu nunca sei se tem ponto, se não o tem. teu Instagram a gente já botou, mas se quiser dar o da clínica também. Eu tenho uma clínica, né? Que se chama Parecido com Descomplicadamente. Que eu falei, gente, meu nome é muito grande. Eu falei, encontrei um maior. É Comportamente, né? Lá a gente tem umas salas de consultórios, né? O meu nicho principal é transtorno alimentar, né? Mas eu atendo tudo, só não atendo criança no momento, mas na clínica tem atendimento infantil, né? A minha paixão é transtorno alimentar, obesidade, e transtorno da personalidade borderline, que eu comecei a gostar por causa do transtorno alimentar. Então, assim, uma coisa foi ligando a outra, mas não tem aquela... eu sou a especialista somente isso, não, tá? E a gente vai botar os contatos aqui. Deixa eu só fazer o meu merchan aí rapidinho. Vai. Me sigam aí nas redes sociais. Eu tenho meu Instagram, está linkado, mas eu tenho uma página de textos também que eu posto que lá. legal. Falo algumas coisinhas, Qual que é o chama-se @um escritor em Marte. Tá bom? E eu também, se você for me seguir no Instagram, sabe que eu sou muito fluminense, então eu sou bem... Tamo junto. Ai, tem que aguentar esses dois. É isso, né? A gente quer agradecer vocês também que ficaram assistindo até aqui. Se tiver alguém passando por essa situação, manda, compartilha. Segue a gente. É muito importante que vocês deem feedback também, pra gente entender, né? Se é por aí, Deixa aqui nos dando comentários também o que dica, acharam. né? O que tá, E a assuntos que querem, pra gente poder continuar. E até a próxima. É isso, gente.